Fala pra nós o que você acha hoje sobre ramo de bebidas. Não tenho nenhum empreendedor na minha família, mas algo sempre me dizia que meu caminho estava no empreendedorismo. Eu comecei, cara, eu não tinha dinheiro. Se você não escolhe pela sua vida, alguém vai escolher. Você já pensou em largar tudo e começar do zero? Esse aqui é o Alan. Ele era da manutenção industrial, mas vivia naquela rotina que não fazia mais sentido. Acordava cedo, batia ponto, voltava para casa e sentia que a vida estava passando. Mas ele decidiu virar o jogo. Tentou de tudo. Vendeu cosmético, virou personal trainer. Eu não tinha noção do que era uma distribuidora de bebida. Aí que entra o canal do Kawait. Aí, Hoje ele é dono de uma distribuidora que não para de crescer e já está pensando em expandir. O conhecimento tá aí. Tem muito conhecimento. Assim, se o cara for pegar hoje, o cara que nem você comentou, ganha aí entre R$1.500 e R$2.000 numa empresa. Se ele for pegar os seus vídeos que estão no YouTube, que é de graça, ele vai conseguir fazer uma grana, ele vai conseguir ascender. E assim, R$2.000 hoje, uma distribuidora de bebidas pequena na garagem da sua casa, se você estiver bem localizado, se tiver uma boa amizade, você faz em um dia. Que é muito, cara, isso é muito valioso para quem tem distribuidora de bebida. Primeiro que assim, né, você precisa ter ferramentas para você fazer o teu negócio dar certo. Tem uma coisa indispensável. Você usa o sistema BDB Kawait lá? Uso. Se você desligar ele hoje, você consegue trabalhar? Não. Nem teu funcionário lá consegue trabalhar. Não. Fica perdido. Uhum. E na minha loja, hoje eu consigo, com 1 ano e 4 meses já, a gente já tá bastante tempo no sistema. Hoje eu consigo saber se o meu progresso de vendas tá legal, quanto eu cresci do ano passado. A tua loja sempre tem que estar melhor que você. Nesse episódio, o Alan vai abrir o jogo. Vai contar os erros, os acertos e as sacadas que todo iniciante precisa ouvir. Se você está pensando em empreender, esse papo pode ser o empurrão que faltava. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Whitecast, o podcast da Kawait. E hoje temos um convidado especial. Um especialista em muitas coisas, que inclusive eu tenho interesse em algumas coisas, hein? Sei que o cara é maromba e tudo mais, e fiquei sabendo também que ele é personal trainer. E eu vou aproveitar isso aí também, né? Porque sabe que personal é caro, né, mano? Então, estamos hoje com ele, Alan! Fala, Luiz. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E vamos falar um pouquinho da nossa experiência, um pouco da nossa história de vida, principalmente falando de empreendedorismo e um pouco que a gente passou antes de chegar a ter a loja, a ter poder replicar um pouquinho do que você ensina pra gente lá no canal, né? A gente que acompanha tanto, maratonei tantos vídeos teus e hoje estou aqui. Olha que beleza, né? Para vocês verem. Muito importante, pessoal, sempre buscar o conhecimento, né? E eu sou muito grato por isso, porque assim, eu faço algo que eu gosto, tá? E o que a gente publica, às vezes, pra gente é simples, mas para outras pessoas que estão ali vendo o conteúdo, às vezes é uma virada de chave. E isso é muito interessante, porque assim, a gente ajuda pessoas no Brasil inteiro, eu recebo relatos do Brasil inteiro, e sem falar que, né, aqui na região a gente fez muita amizade, inclusive o Alan conheci esses dias, fui lá conhecer a loja dele, e cara, é um prazer imenso ter você aqui, muito feliz mesmo. Valeu por vir debaixo de chuva. Vim enfrentar hoje, acordar cedo, debaixo de chuva. Mas para mim é um grande prazer, né? É uma grande honra estar aqui, ter recebido esse convite para gravar com você, gravar aqui no teu estúdio, que aliás ficou excepcional, uma estrutura, nossa, fantástico. Cara, demorou, hein? Mas você sabe como é que é virginiano, né? Eu acho que nos vídeos não representa metade do que tá aqui pessoalmente. A estrutura ficou muito legal mesmo. Muito obrigado. Isso aqui foi uma conquista tão grande que a gente teve aí, né? Inclusive, quando eu terminei, eu tava com as energias quase esgotadas, porque, olha, é pensar em detalhes, né? Como você percebeu aqui, são vários e vários detalhes para poder estar entregando essa qualidade lá do outro lado, né? Então, prazer imenso receber você aqui, mais uma vez. Agradeço. E a gente gostaria muito de ver a sua história aí, da onde que você veio, o que você está fazendo hoje, da onde que surgiu a questão da distribuidora, né? E outras coisas aí. Fala para nós o que você acha hoje sobre ramo de bebidas. Bom, eu sou de fora do ramo, né? Que nem você falou no começo, né? Eu sou especialista em muitas coisas. Uma brincadeira que eu faço sempre com a minha namorada é que eu sou igual o pato, né?
Faço de tudo um pouco. Não faço nada bem, mas faço de tudo um pouco. Essa eu não tinha ouvido ainda não. O pato ele não nada bem, ele não anda bem, ele não voa bem, mas ele faz tudo um pouquinho. É isso que é importante. Ó, É método polivalente. pato agora, hein? O importante é fazer. Eu brinco que eu sou igual um pato. Então, na verdade, assim, eu comecei trabalhando em indústria, muito esperando no meu pai. Meu pai trabalhou em indústria a vida toda. Então, eu trabalhei com manutenção industrial durante 6 anos da minha vida, mas eu não estava feliz com aquilo. Era algo que, na época, me dava uma remuneração legal, eu consegui conquistar casa, carro, ter uma estabilidade financeira, mas eu não era feliz, eu me sentia preso. Não gostava. E, assim, eu não tenho nenhum empreendedor na minha família, mas algo sempre me dizia que meu caminho estava no empreendedorismo. Então, assim, eu sempre sempre ficava inquieto em ter que trabalhar trancado dentro de uma indústria, apesar de ser um trabalho legal, ser uma coisa que você tinha um reconhecimento financeiro bacana na época. Assim, eu cheguei a comprei minha casa, meu apartamento quando eu tinha 22 anos, assim, hoje é mais comum, né? As pessoas ascendem mais rápido, né? Mas isso... Antigamente era mais difícil, né? Muito mais difícil, né? Só quem é mais antigo aí, né? Que tem a data de nascimento antiga igual a nossa, Sim, que sabe disso. Então, antigamente era muito difícil. Então, eu comprei um apartamento em 2012, quando eu tinha 22 anos. Então, era uma coisa irreal. Enquanto todos os meus amigos estavam gastando dinheiro com balada, eu já tinha comprado apartamento, já estava com carro. Então, tinha uma questão financeira legal. Mas aquilo não me completava. Eu não estava feliz com aquilo. Tava faltando alguma coisa. Tava faltando alguma coisa. E alguma coisa me dizia que era no empreendedorismo. Então, eu não cheguei aí de cara para o empreendedorismo. Aconteceu comigo. Então, eu fui uma vez para o Paraguai, gostei, comecei a ir lá trabalhar com comércio exterior, né? Comprar coisa no Paraguai e revender aqui. Cara, eu vou falar pra você que a rota de vida sua é muito parecida com a minha, sabia? É verdade, já fiz muito isso, Paraguai. Né? Ia lá, trabalhava com comércio exterior, então comprava produto, revendia, né? Aqui. E aí comecei a ir pro ramo do cosmético, da beleza, que era um ramo que estava ascendendo muito na época. Sim, a gente procurava muitos nichos que tava quente, né? Isso. Que era mais, tipo, produto de beleza para público feminino. Nossa, muito isso. Eu lembro na época que tinha um rímel, que a mulherada gostava, que você passava e ele era repelente de água, assim, ele não perdia. Então a mulherada passava, chegava em casa, tomava banho e não perdia aquele efeito. Nossa, o que eu vendi daquele rímel, o que eu tive que trazer daquele rímel pra cá. Desde sempre, mesmo sem saber, a gente já estava atento a nicho, né? Mesmo sem saber, você já sabia tendência de mercado, saber um pouquinho de nicho. Mesmo que de maneira não direta, você acabava aprendendo aquilo de maneira empírica, né? Com a mão na massa. Empreender é isso, né? Empreender é sempre você tá vendo a questão de demandas, vendo tendências. E no ramo de bebidas não é diferente? Não. Tendência, ó, o Chevette. Lembra quando eu comecei a gravar os vídeos? Lancei o Chevetão, estourou, só que passou essa tendência. Aí vieram outras coisas. Sim. Outras bebidas misturadas e tudo mais. Então, tudo é tendência e a gente tem que estar o quê? Sempre ligado. Atento, sempre ligado, né? Aí eu comecei a sair comecei a trabalhar com esses produtos do Paraguai. Ainda trabalhei um pouco mais em indústria ali. Só que outra coisa também que foi muito forte na minha vida desde criança foi o esporte. Então, eu sempre tive muito ligado com o esporte. Meu pai é professor de karatê, a minha mãe treinou capoeira durante uma boa parte da vida dela. Então, isso foi muito vivo, assim. As experiências que eu tive com o meu pai, sempre foi indo jogar bola com ele, indo no campeonato de karatê assistir ele quando eu era menor. Muito bom. Então, sempre foi muito vivo assistir Muitas futebol com ele. pessoas não teve isso. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Eu sei que isso me torna rico, não é de dinheiro, mas é pelas experiências de vida. Assim, o que eu vivi... Eu falo, o primeiro jogo de futebol que eu fui com meu pai no estádio foi em 95, eu tinha 5 anos de idade, eu vou até hoje. Então, assim, é uma memória afetiva muito grande. Meu pai hoje não vai mais, mas eu vou e, assim, é uma memória afetiva. Isso me traz me traz um prazer, assim, que é inenarrável, né? Você poder seguir uma tradição que você aprendeu lá no começo, né, na vida. Sim, com certeza. E, então, o esporte sempre foi muito vivo. Então, eu tentei fazer de tudo um pouco no esporte, né? Mais uma vez, o pato lá, né? Comecei a treinar karatê por causa do meu pai, não gostei. Treinei um pouco. Fui pra capoeira por causa da minha mãe, não gostei. Fui jogar bola, joguei um pouco, mas assim, como todo brasileiro, né? Tem um pouquinho de jogador de futebol, né? Eu achei que eu era jogador de futebol, né? Eu também pensei que eu ia ser jogador. Quando eu fui jogar futebol, eu vi que eu não era jogador de futebol. Não era aquela área. Não era aquilo. Mas assim, dava pra brincar, mas não era uma coisa que ia me dar futuro. Então também me desanimei naquilo. Aí que entrou a luta. Eu fui treinar Muay Thai, tinha uma academia perto da casa dos meus pais. Eu fui me encontrando naquilo ali, fui treinando Muay Thai durante um tempo. Depois de um tempo, começou a ter aula de jiu-jitsu no contraturno. Então era segunda, quarta e sexta Muay Thai, jiu-jitsu terça e quinta. O jiu-jitsu eu lembro que, nossa, isso foi em 2005. Falei pro meu pai e pra minha mãe que ia treinar jiu-jitsu. Tinha um preconceito gigantesco, né? Por causa da década de 90. Sim, verdade. Ninguém falava nada. Então aí eu comecei a treinar jiu-jitsu naquela época e me apaixonei no jiu-jitsu. Fui parando no Muay Thai, fui indo pro jiu-jitsu cada vez mais me envolvendo.
E aquilo sempre foi vivo. Quando eu comecei a trabalhar, que foi o choque, porque eu treinava todos os dias Muay Thai e Jiu-Jitsu. E, de repente, você cresce e tem que ir trabalhar. Com certeza. É verdade, porque quando eu era criança, sabe, eu tive uma vida muito difícil. É que em qualquer momento eu vou ter a oportunidade de contar aí pra vocês. Eu fui criado na roça até meus 10 anos de idade e tudo mais. E eu lembro que a minha mãe descascava o arroz ali no pilão e tudo mais, e às vezes vinha algumas pedrinhas de areia, que a terra que a gente tinha lá, que era do INCRA, era muito arenosa. E daí, quando eu comia comida, que eu mordia aquele grãozinho de areia, e eu sempre fui muito enjoado, cara, eu sou muito detalhista. Eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou ser rico. Eu tinha absoluta certeza. Olha o nível de detalhe aqui, galera. Ó. Curtiu? Olha a água. Whitecast, água personalizada. Não, nossos convidados aqui têm que ser bem atendidos. E lembre-se que é a qualidade dessa água Lindóia. Aí sim. Foi feito lá na Lindóia e colocaram a nossa logo aqui. Coisa boa, né? Então, eu sempre tive aquela coisa dentro de mim que eu ia ser diferente. Com certeza eu ia ser diferente. Por quê? Que eu estou aqui hoje. Não que eu seja rico e tudo mais. Só que assim, aquela força de vontade me trouxe aqui. Entende? Porque muitas pessoas hoje não conseguem fazer nada. Por quê? Porque não sabe para onde quer ir. Não tem um sonho. Não tem uma visão lá na frente. Porque quando você tem uma visão lá na frente, ó, você vai fazer o quê aqui? Fazer por onde para poder chegar lá. Sim. Se você quer chegar em outra cidade, entendeu? Você vai fazer por onde? Chegar na rodoviária ou pegar um avião para chegar até lá. Então, o que me trouxe aqui hoje foi as dificuldades que eu tive lá atrás, né? Que me motivou a ser uma pessoa diferente e aproveitar o máximo do tempo que eu tenho, né? Você sabia para onde você queria ir, né? Exatamente. Porque quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E nem todos os caminhos são bons. Sim, que nem... É meio clichê assim, né? Mas que nem você disse, né? Quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Sim. E se você não escolhe pela sua vida, alguém vai escolher. Com certeza. E é complicado deixar as pessoas escolher, né, o seu futuro, vamos se dizer. Hoje eu vejo muitas pessoas, né, ralando, ganhando R$1.500, R$2.000. Eu já vivi isso. Já vivi com R$1.200, tá? Então, tipo assim, é uma coisa muito complicada. Eu fico triste porque as pessoas estão dando o seu tempo, que é uma coisa que não tem preço, não tem como você comprar mais tempo, entende? Por meros reais, sendo que você poderia estar empreendendo e fazendo... Cara, hoje, na distribuidora de bebidas, hoje é muito fácil o cara fazer um salário de 10 mil, né? Agora, vamos falar um CLT aí que entra numa, sei lá, numa empresa grande. O cara fica 15 anos para poder receber um salário de 15 mil. E olha lá. Sim, e olha lá. E ainda, tipo, matando o cachorro. E se não for mandar embora durante o caminho, porque dentro de empresas grandes tem muitas tretas. Um faz a casa do outro, né? Não, e outra, dentro de uma empresa, eu que vivi nesse mundo de indústria, você é um número. Só um número de matrícula. É só um número de matrícula. Ali você é um número. Ali você não é descartado a qualquer momento. É descartado a qualquer momento. Você não é a pessoa. Ali não é o Luiz, ali não é o Alan. Ali é um número. Você tem um número de matrícula. Tem as pessoas que são próximas de você, que você tem um certo valor na amizade ali. Mas a verdade é que se precisar cortar, eles vão te cortar. Com certeza. E não vão pensar duas vezes. Não, de maneira Isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás. E eu tava numa época bem difícil. E a pessoa falou assim, cara, na próxima oportunidade que a gente tiver, a gente contrata novamente. Não se comoveu. E tá certo. Tá certo. Se você for pensar, ele tá fazendo o trabalho dele. O trabalho né? dele. O trabalho dele é esse, né? E vai chegar um momento que ele vai passar por isso também. Com certeza, com certeza. E a gente tá aqui para ensinar vocês, passar a nossa história. E isso aqui é um storytelling, tá? Quando você ouve a história do Alan, quando você ouve a minha história, ouve a história do Val, eu esqueci teu nome. Alessandra, quando você ouve a história de alguém, isso é um storytelling. E toda a dificuldade que a pessoa passou para ela estar aqui hoje, sabe? Serve de motivação para você, serve de ensino, né? Porque muitas pessoas hoje estão lá no segundo capítulo e começam a reparar outras pessoas que já estão no, sei lá, no capítulo 30. É, o pior... E aí começa a reclamar da vida. Mas não é assim, você tem que ter todo aquele processo, né? A maior frustração que você pode ter, né? É você medir a vida do outro com a tua régua. Exato. É complicado. E muitas pessoas fazem isso. Você não pode fazer. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura complicada de se trabalhar. Hoje, o que a gente ensina aqui para a pessoa funciona muito bem. Só que você colocar isso na cabeça da pessoa, que funciona. Porque assim, nem ela acredita nela mesma. Aí você tem que fazer todo esse trabalho para ela poder acreditar, para ela poder ver uma luz no fundo do túnel, para poder investir ou buscar um conhecimento ou estudar. É dificultoso, mas estamos aqui para isso, né? É verdade. E assim, que nem você comentou, né? O conhecimento tá aí. Tem muito conhecimento. Assim, se o cara for pegar hoje, o cara que nem você comentou, ganha aí entre R$1.500 e R$2.000 numa empresa. Se ele for pegar os seus vídeos que estão no YouTube, que é de graça,
É só o cara entrar lá, assistir os seus vídeos no YouTube. Exatamente. Ele Tem uma noção vai já. conseguir fazer uma grana, ele Com vai certeza. conseguir ascender. Porque assim, R$2.000 hoje, com uma distribuidora de bebidas pequena na garagem da sua casa, se você estiver bem localizado, se tiver uma boa amizade, você faz em um dia. Faz mesmo. Se tiver um delivery, então, Nossa, faz tranquilamente. tranquilamente. Então, assim, Mas sabe qual é o problema dessas pessoas que elas são travadas? Elas são travadas pelo motivo de viver numa bolha. A gente vive numa bolha ou não vive? vive Em muito. qualquer momento que a gente tá. Vive demais. A gente vive. A gente acha que a nossa experiência de vida se amplia e é Isso. o Só existe mundo aquilo. todo. O mundo todo é daquela forma. E Aham. não é. Não Sabe, é. Né? eu comparo isso muito, sabe com o quê, Alan? Com aqueles burro que tem um tapa-olho. Aham. Sabe que eles Sei. colocam pra ele Você andar só só? olha pra frente. Aham. Eu comparo muito Já essa vivi isso fase, muito na nessa minha vida. bolha com o tapa-olho. Quem não viveu isso, né? Eu vivi muito isso e eu lembro que eu tinha muita disposição pra trabalhar, mas eu não tinha ideia, sabe? Tipo, não tinha vídeo no YouTube ainda, isso muitos anos atrás, né? E eu falo hoje, se eu tivesse acesso ao conhecimento que tem hoje, tanto aqui no nosso canal, quanto em outras áreas, cara, hoje eu seria bilionário, vou falar pra você. Nossa, cara, assim. Hoje você tem tantas ferramentas, como a gente já conversou tanto Tem sobre demais. inteligência artificial, né? Nossa! Cara, se você. Hoje em dia é muito simples, assim. Tudo que você quiser fazer, Você faz. você faz com a inteligência artificial. Ela E te com ensina. facilidade, né? Muito fácil, Na didático. nossa época era muito difícil. Nossa, o Por conhecimento. exemplo, antigamente você tinha que pagar um redator para escrever bons artigos. Sim. Hoje uma IA Faz tudo pra você. faz, cara, em segundos. Você entende? Sim. Então hoje tá muito mais fácil. Só que, sabe o que eu percebi? Quanto mais fácil, parece que fica mais difícil. Você entendeu? A maioria das pessoas hoje usam as ferramentas de IA como se fossem um Google. Então, Exatamente. o cara entra lá e faz uma pergunta fechada, como se fosse um Google, e acha que aquilo ali é inteligência artificial. Exatamente. Eu sou um grande entusiasta, a gente já conversou sobre isso, né? Você até Então, criou lá. Criei uma curti. ferramenta GPT. Eu entrei lá. Assim, eu sou um grande entusiasta da inteligência artificial. Então, eu lembro que 2023, quando começaram a sair as primeiras ferramentas que eu tive acesso, né? Eu já comecei a mexer, então já tá vivo na minha rotina, assim, há 2 anos atrás. Quando muita gente ainda não falava sobre isso, eu já Exatamente. usava. Eu tenho um post meu no Instagram, quando eu ainda atuava como personal, que eu ainda não cheguei nessa parte, né? Mas já vou chegar. Que eu atuava como personal, que são posts escritos por IA de 2023, que ninguém falava de IA. Exatamente. Eu tenho montagem feita de 2023 com IA. Eu tenho um e-book feito de 2020, começo de 2024. E ninguém sabia o que era Não, ninguém inteligência sabia. artificial. Tava começando ainda, Quem né? Tava escreveu o vindo de meu fora. e-book foi a IA. Aí, ó. 100%. Então, assim, tem muita ferramenta hoje em dia, só que as pessoas ainda não sabem utilizar. De forma correta e tem preguiça de Muita. buscar o conhecimento para poder aprender a operar uma ferramenta que é incrível, né? E não só IA, tem várias outras Não, coisas aí tem muita que coisa. dá para utilizar. Bom, voltando lá, antes que eu me perca na história, né? Então, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar. Fui fazer estágio numa empresa em Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. Eu era estagiário técnico, fazia o curso técnico, então eu estudava de manhã e trabalhava de noite. Eu saía às 6 da manhã e voltava meia-noite para casa. Então, aquilo tomou todo o meu tempo e eu parei total com a atividade física, né? Aí, na época, assim, eu lembro um pouquinho meses antes de começar a trabalhar, eu fui fazer uma luta de MMA, que na época muito pouco conhecido, né? Muita gente falava vale tudo ainda. Sim. E acabou não dando certo. Então, aquilo foi um fator determinante. Talvez se eu tivesse lutado, eu tinha continuado. Pois é. Fui trabalhar. Mas cheguei no mundo corporativo, não conhecia nada, indústria, comecei a trabalhar, aquilo tomou todo o meu tempo. Foi aproveitando as oportunidades que foram aparecendo ali. Você vai aparecendo, você vai se agarrando. Na verdade, assim, né? A gente tem as experiências de vida e a gente acha que aquilo ali resume o mundo. Então, eu achava que eu devia ser como a maioria da minha família, como meu pai, que eu tinha conseguido uma casa, tendência é essa. um carro, e aquilo ali. E não que isso seja ruim, pessoal, muito pelo contrário. Com certeza. Isso é bom, mas assim, eu tinha aquela inquietude de que aquilo ali não era aquilo ali que eu queria pra mim, eu queria mais. Igual o Luiz falou, né? O Luiz teve as dificuldades da vida dele e ele queria ser rico, ele queria ascender financeiramente, ele queria poder proporcionar para a família dele. Com certeza. Sempre quis mais, futuro sempre quis do bom e do melhor. E eu tinha isso aquilo não era o que eu queria para mim. Eu não queria sair de manhã, voltar à noite e só aproveitar um sábado ou um domingo, ou talvez só um domingo. Então, eu não queria isso para mim. Daí comecei a trabalhar com o Paraguai e tal. E aí, lá no final, eu lembro assim que a grande virada de chave da minha vida foi numa vez que eu já passei por algumas empresas multinacionais aqui. Eu estava trabalhando numa terceirizada dentro da Renault.
E aí tinha um salário bacana, assim, não era uma coisa excepcional na época, mas o salário na indústria antes ele era muito melhor, né? Com o passar do Sim. tempo ele foi decaindo, foi defasando, mas E o ainda nosso dinheiro era... foi valendo nada também, Foi valendo né? nada E hoje... também. E eu tava conversando, eu tava fazendo engenharia mecânica, daí eu tinha começado a fazer para ficar nessa área de indústria. Pagava, acho que na época, Luiz, eu ganhava R$1.800, R$1.900, eu pagava 750 do curso de engenharia mecânica. Então imagina quando... Isso foi em 2012. Eu já fiz algo muito parecido assim também, de pegar quase todo o meu dinheiro e investir, que eu sou técnico em prótese dentária. Eu lembro, você comentou comigo já. Então ele faz porcelana. E nem atuei depois que eu me formei, né? Só que, cara, eu passava uma dificuldade que às vezes eu passava 2, 3, 4 dias sem comer comida. Eu comia só pão com mortadela e café que me davam na padaria que eu trabalhava de chapeiro. Só isso. E economizava, tipo, naquela época era R$4 a marmita. E não tinha dinheiro porque tinha que pagar o aluguel e tinha que pagar meu curso que eu fazia no Sandpar. Já passei por essas dificuldades e eu sei como que é difícil. Eu morava com os meus pais, tinha o suporte, né? Do meu pai e da minha mãe ali. Mas é difícil, não tinha dinheiro pra nada. Então eu pagava a minha faculdade, meu apartamento, que eu tava na planta ainda, e acabou meu dinheiro, cara. Não conseguia fazer nada. Aí vi os amigos começando a trabalhar, comprando uma moto, comprando um carro. Pô, eu andando com um carrinho velhinho ali, eu olhava e falava, nossa, cara, eu queria ter um negócio desse, mas eu lembrava, né? Não, mas meu apartamento tá lá, isso ninguém vai tirar de mim. Coisas que quem tem uma moto não tinha, né? Na época não, na época era difícil. Eu lembro que assim, quando eu comprei o apartamento e falava pros outros, ninguém acreditava. A galera olhava assim, não pode ser, né, cara? A pessoa não tem e fala assim, porque antigamente, para ter uma casa, era uma coisa difícil. Eu lembro, não era uma coisa fácil, era caro, era meio inacessível, né? E aí eu sempre tive isso pra mim. Então eu lembro que eu tava numa madrugada trabalhando, e aí tinha um rapaz que trabalhava comigo lá, que ele era da Renault, e ele tinha formação técnica no Cefet aqui, na Universidade Federal Tecnológica. Ele tinha o tecnólogo no Cefet, e ele tinha engenharia elétrica no Cefet. Ele era o cara da elétrica que trabalhava com a gente lá. Quando precisava, chamava ele. E aí a gente conversando, e ele, pô, você via na cara dele que o cara tava insatisfeito. E um cara muito gente boa, assim, ele tava um degrau acima da gente, mas era um cara como a gente, assim, tranquilo. Bem acessível. Isso. Aí ele começou a conversar com a gente, ele foi falando, aí eu falei pra ele, cara, eu tô fazendo engenharia, pô, quero chegar aí e ser igual você, cara. Chegar um dia aqui, pô, o cara que resolve o problema. Aí ele pegou, sem falar nada pra mim, abriu a intranet dele no meu computador, foi lá e mostrou o contra-cheque dele, cara. Eu ganhava 1.900, ele ganhava 3.200. Eu falei, cara, eu tô pagando isso de faculdade pra ganhar isso? Que ali absurdo, foi um né? estralo. Eu falei, cara, não que 3.200 na época não era um bom salário. Detalhe importante, eu falei do valor da mensalidade, eu acabei de lembrar. Era R$750 porque eu fazia um financiamento estudantil. A parcela era 1.500. Não, eu fazia um pra valer na Universidade de Tuiuti. Eu pagava metade e depois que acabasse o curso eu ia pagar outra metade. Ou seja, você já ia sair do curso endividado, sem emprego e Sim, devendo. E devendo, É triste, mas a maioria dos brasileiros estão passando por isso, sabia? Tem que pagar a tua etapa, né? Aí eu cheguei, conversei com ele e falei, cara, eu vou me endividar pra ganhar R$3.200, cara. Sendo que assim, eu não sei se eu ia ganhar R$3.200 porque esse rapaz, o Wagner, o nome dele, o cara era referência. Mais conectado, tem bastante tempo no mercado. O cara era referência. Então assim, eu pensei e falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Não é mesmo. E aí que me deu o estalo voltar a estudar educação física. Só que eu voltar a estudar, não, né? Ir para o ramo de esporte. Falei, cara, eu não quero mais isso para minha vida. Tive a oportunidade quando essa empresa que eu trabalhava, ela saiu dentro da Renault. A Renault chamou as pessoas que já eram formadas como técnicos em mecânica, em elétrica, e por causa da ISO 9001 de qualidade, as pessoas têm que ter curso técnico lá. E fez um convite pra gente trabalhar lá. Eu neguei. Falei, não quero. Você não quer trabalhar com a gente? Porque na época todo mundo queria trabalhar na Renault, Com por causa certeza. da PLR. Exatamente. No final do ano, tem amigos meus que trabalham lá até hoje, sabe? Tipo, 20 anos. Cara, os caras adoram o final de ano. Porque assim, eu vou trocar de carro, vou trocar de moto. E a gente... Eu não quis. Falei, não, eu não quero, cara. Eu saí, enfrentei dificuldade por quê? Porque eu não sabia onde eu queria ir. Então eu peguei um caminho, saí e fui trabalhar em outra empresa. Os caras me pagavam mais ali, mas eu cheguei ali e falei, Ou seja, cara... você estava descobrindo... Você sabia onde queria chegar, o que você precisava, mas não tinha encontrado ainda o que você precisava. Assim, não tinha quem... hoje em dia, você encontra muita gente falando sobre empreendedorismo. Em YouTube, podcast. Só que na época não tinha. Em 2012 você não tinha tanto isso. Deus do livre. Era uma cultura escassa no nosso país. A nossa geração viu o YouTube ser criado, né? Sim, viu. Não tinha nada. Só tinha vídeo do... Como é que é o nome daquele cara lá? Lucas Neto, não? Outro cara, o irmão dele. O Felipe Neto. Cara, o único canal que eu lembro do início. Eu vou dar muita risada. E daí você tinha... Então eu não tinha essa informação, eu não sabia o que eu poderia fazer para sair disso, né?
Aí eu lembro que eu comentei com o pessoal nessa empresa que eu trabalhava que eu já tinha ido pro Paraguai umas vezes comprar perfume, cosmético. E eu lembrava, eu conhecia, né? Isso em qual ano? Isso já nessa empresa ali em 2014. Quando eu... Eu fui muambeiro antes de você, então. Sério. Era 2012, 2013. Não, Paraguai. 2012, 2013 eu ia quando eu tava dentro da Renault. Deus do livro. Esse outro estalo foi em 2014, mas a primeira vez que fui pro Paraguai foi em 2008, eu tinha 18 anos. Nossa, eu tinha acabado de chegar aqui em Eu Curitiba. fui... Eu tinha 18 anos também. Quando Você tem minha idade? Eu tenho 35. Ah, não, você é mais novo. Eu tenho 35, fui em 2008, eu tinha 18. Eu teve uma excursão da empresa que eu trabalhava, na Gerdau, lá em Araucária, e aí eu fui com a galera, não conhecia nada, eu levei um dinheiro Foi lá. se aventurar. Fui me aventurar, meu pai falou, vai lá, aproveita, traz umas coisas pra gente lá. Meu pai também... Que lá deixa o cara estressado. Cara, meu pai, se não me falha a memória, meu pai ia pro Paraguai comprar coisa. Eu lembro que ele contou que ele foi buscar uma novidade pra época, que era o Walkman. Nossa. Isso, sei lá. Na minha época que eu ia 90, 80, era aqueles talvez. aparelhos de TV. Você lembra? Que era febre. É, hoje é os TV Box, né? Uhum. Aí, a gente, no meio desse caminho, até me esqueci, né? Tanta coisa. Não, vai contando aí. Em 2013, quando eu ainda tava dentro da Renault, apareceu a oportunidade de comprar um quiosque de maquiagem no antigo Shopping Total, que hoje é Shopping Ventura. Conheço, aqui, né? eu fui supervisor geral lá. Pois é, você Eu fui comentou comigo, operacional. né? Isso, verdade, você comentou comigo. Eu comecei como... como é que fala? Que cobra... Caixa de estacionamento, Aham. cobrando. E daí, aquelas meninas no caixa, né? A gente ficava num 5, 6, assim, naquele que ficava no setor, acho que... O setor do box ali, que tinha o Aham. carro. Daí a gente ficava nos 4, 5 ali. Daí quando passava o operacional, as meninas falavam assim, nossa, esses caras é tudo fodão. Esses caras tem um... Nossa, não pode nem olhar pra eles, senão eles mandam a gente embora. Sabe o que eu falei? Pra mim mesmo. Falei, eu vou ser operacional. Acredita? Idealizou. Dali eu saí pra segurança, trabalhei 3 meses de segurança e me chamaram pra ser operacional. Profetizou. Profetizei. Idealizou, profetizou e realizou. Verdade. Conheço Passou as shopping, 3 shoppingzinho top etapas. lá. Agora é Ventura, né? Agora é Ventura. Nem Vendendo. sei como que tá, cara. Na verdade, Também eu não vi sei, em viu? shopping, cara. Eu peguei uma fobia de shopping. Cara, eu não que- volto lá, acho que desde 2011. Nossa, faz muito tempo que eu não vou também. Não faço questão, não. Eu também não... Não Eu tem boas entrei- lembranças. Eu entrei lá, acho que era 2013. Comprei o quiosque da sobrinha do dono. Aí ela tava indo embora para outro estado, eu comprei dela, a gente continuou com cosmético. Eu já ia para o Paraguai, já conhecia, então eu trazia cosmético ali também para vender. E aí, cara, não deu certo. O shopping tava com uma pendência na época lá, que tava uma construção e tal, eu não conseguia abrir CNPJ, porque uma coisa que a galera que tá começando hoje não tem noção também é que naquela época você não conseguia maquininha de cartão fácil. E detalhe, né? Nessas épocas, bem antes ali de 2013, o meu primeiro MEI foi em 2013. Mas eu não sei quando, não lembro agora, não me recordo quando foi lançado o MEI. Só que antes, pessoal, de ter o MEI, cara, era a coisa mais difícil do planeta você ter um CNPJ. Era. Porque assim, não que não seja sério hoje, tá? É muito mais fácil. Só que antes, cara, pra você ter um contador pra abrir uma empresa aí, sei lá, Nossa. limitada, você tinha que pagar um salário mínimo. Uhum. E hoje temos a White Contábil, que eu acho que não chega nem R$350 por mês. Não. Cuidando de toda a sua empresa. Tem gente que acha caro, hein? Não passaram o que a gente passou. Nossa, não, na época, para você abrir uma conta PJ, você Era tinha que ir muito difícil. no banco, Era muito terrível. dar os detalhes, passar por uma entrevista. O gerente ia na tua loja para fazer uma entrevista, Verificar visitar se é sim, verdade, se realmente tinha alguma coisa mesmo. ver a documentação, por exemplo, no shopping. Eu abri lá dentro, eu tinha que pegar a documentação do shopping. Estava em obra de expansão. Sim. Não tinha toda. Faltava alvará. Faltava muita Na coisa, época. né? Na época que eu tava ali, quem construiu foi a Cassol. A Cassol construiu toda a parte Uhum. vermelha. E aí deram o aluguel de graça. E O aquilo meu tava um quiosque rolo. era ali. Tava O um meu rolo. quiosque era no corredor da Setor da Cassol. vermelho. Tava um rolo aquilo ali, rapaz do céu. E aí eu não conseguia abrir o CNPJ, cara. Então eu fiquei um tempo ali, aí eu fiquei usando a maquininha de cartão da moça que eu comprei. Trabalhava eu e meu pai. E aí, cara, a gente não... Era até estranho, né? Imaginei eu desse tamanho vendendo maquiagem, né? Falando sobre blush, iluminador. Não, e você não fazia os testes também? Não, o teste Não, não não. chegava nessa parte, né? Não chegava tanto também. Cara, aí a gente pegou e desistiu, cara. Falou, ó, cara, não consigo abrir máquina de cartão aqui, não dá. Desistimos do quiosque, revendemos daí pro dono do shopping, né? E aí eu fui trabalhando na indústria. Daí, com 2014, quando eu saí, fui para essa outra empresa, que era uma empresa do ramo alimentício. E aí fiquei um tempo ali, fiquei uns 8 meses na empresa também. Falei, cara, daí a galera começou a me perguntar pô, você teve loja, cara? O que você tá fazendo aqui? Pô, por que você não vende produto? Por que você não... E eu comecei a vender. Cara, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz numa sexta-feira, assim, pô, eu comecei, cara, eu não tinha dinheiro, cara.
tava zerado Como de todo dinheiro. empreendedor, né? Zerado. Sabe o que tem que fazer, tem a força de vontade, mas fala assim, cadê os fundos? Cara, Cadê o dinheiro? eu tive até uma frase que eu não esqueço, que foi de um ex-chefe meu que ele fala, né? Que quando aperta, a mente expande, né? Com certeza. Então, quando você tá ferrado, cara, que você vai ter ideia pra você sair Exato. daquilo ali, cara, é na pressão. Isso já aconteceu milhares de vezes comigo. Eu tava Nossa. na pindaíba. E por isso que as pessoas falam assim, pô, porque você tava lá embaixo e você estourou. Mano, a hora que você tá lá Você não se embaixo... conforma? Sabe, ó, vou te falar uma coisa muito interessante agora pra vocês. Quando você estiver na zona de conforto, levante a bunda, tem alguma coisa errada. Principalmente empreendedor, nunca pode estar, sabe, acomodado. Se tiver gostosinho, alguma coisa errada tem. Porque muitos empresários hoje quebram porque tá, tipo, tranquilo, tá sentadinho, tá confortável. Aí quando quebra, vai lá embaixo, ele constrói tudo de novo. Por quê? Porque ele perdeu tudo, daí ele saiu da zona de conforto e aí ele teve várias e várias ideias. Fez muito sentido o que você falou. Tava sem dinheiro, daí eu lembro que tinha passado um perrengue, assim, né? Na época que eu saí da Renault, como eu falei, eu não sabia o que eu queria. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que até hoje, eu gosto de andar com as minhas pernas. Então, eu não gosto de pedir as coisas, eu não gosto de depender das pessoas. Que signo você é? Sou de aquário. Nossa, é difícil, eu mas são correria. Eu não gosto, cara, de depender das pessoas, eu não gosto de pedir nada pra ninguém, eu gosto de fazer... Assim, você quer ver me São desconcertar, independentes, trabalhadores pra caramba. quer me ver desconcertado, é alguém dar alguma coisa... Até presente, cara, eu tenho dificuldade de receber. Uhum. Mas sabe, tem que mudar isso, né? Então, sim, eu tenho Mas eu te entendo, exatamente. Então, eu gosto de andar com as minhas pernas. E aí, cara, então assim, eu fiquei um tempo sem trabalhar, sem saber o que fazer. Eu sabia que eu não queria trabalhar em indústria, mas não sabia o que eu queria fazer. Então, eu entrei numa zona que não era um conforto, porque eu não tinha grana, era um desconforto. Eu fiquei assim, cara, uns 10 meses dentro do apartamento, assim, cara, o que eu vou fazer? Acumulando conta, meu pai falando, você tá com dinheiro? Não, tô, pai. Mentira, não tava. E não falava, meu pai ia lá, via, daí ele ia lá e me dava um pouco de dinheiro. Eu falei, não quero, não preciso. Putz, cara, e eu fui nisso aí. Então, quando eu entrei trabalhar nessa indústria, eu ganhava relativamente bem na época. E aí eu comecei a pagar essas contas que estavam atrasadas. E aí o pessoal começou a falar, pô, vai Paraguai. Só que eu não tinha grana, porque a minha grana tava pagando as contas que eu tinha ficado 10 meses sem fazer nada. Uhum. E aí eu cheguei no meu pai trabalhava numa empresa aqui no SIC há muito tempo, meu pai trabalhou muitos anos, meu pai sempre foi um cara de trabalhar muito. Meu pai é um líder nato. Assim, uma hora você vai ter a oportunidade de conhecer ele. Claro. Meu pai é um líder nato, um cara que faz amizade fácil com todo mundo, é um cara Se dá bem. resenha. Se relaciona muito bem. Aonde ele chega, ele vira amigo de todo mundo, cara. Quanta academia que eu trabalhei, que tinha pessoas que não gostavam de mim, nem me cumprimentavam. Era amigo dele. E daí passava um tempo, o pessoal falava, cadê teu pai que não veio hoje? Cara, isso é absurdo, assim, ele é uma pessoa excepcional. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, putz, eu preciso fazer. Ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou lá no sindicato da empresa que ele trabalhava e ele tinha um crédito que ele pegava, assim, pra você pagar em 30 dias. Tipo... Que não tinha nada de juros. Pra ajudar. Só que não era muita tipo grana. Um cheque especial. Isso. Só que não era muita grana. Então ele pegava pra mim esse dinheiro, eu viajava sexta pro Paraguai e comprava os produtos. Eu lembro da primeira vez que eu fui, eu comprei, tipo, sei lá, 3 mil reais. E viajei na sexta-noite, sai daqui, né? Geralmente as excursões. Sim. Você vai lá, chega lá de ônibus, compra o dia inteiro e volta. Chega aqui sábado pra domingo de madrugada, né? E aí, cara, cheguei domingo, chegava já domingo, já dormi um pouquinho, já fazia as entregas pro pessoal receber. Cara, na segunda-feira eu já tinha vendido, tinha dobrado o dinheiro. Você vendia antes de comprar? Eu fazia muito isso. Muito? Nossa senhora! Eu vendia PlayStation 3. Cara, tipo, quer comprar? É tanto. Eu tenho. Aí o cara, não, quero. Aí eu ia lá e pá, trazia. Falei assim, é 2 dias eu trago. Eu pegava lá no shopping Curitiba, ônibus, descia lá, chegava às 5h30 da manhã no Paraguai, rodava o Paraguai, porque você não pode comprar de manhã, você tá ligado? Sim. Né? As coisas mais caras. Preço, né? Cara, a gente ia rodando até 1h da tarde, daí a gente ia lá e comprava e voltava morrendo. Cara, nossa, é sofrido. Só quem foi sabe, cara. É muito sofrido. Paraguai, cara, muita gente chegava assim, o cara falava, nossa, mas tudo isso você vai cobrar, você pagou baratinho lá, cara. Ninguém imagina o sofrimento que é lá. É sofrido. É divertido pra caramba, adoro aquele lugar, cara, mas Deixa eu te contar uma história bem interessante do Paraguai. Eu tava indo quase todo dia, né, no Paraguai. Todo dia. E comprava. Todo dia não, mas assim, uma vez na semana, 2 vezes na semana. E um dia, eu lembro até hoje, levei o meu ex-cunhado junto. E daí ele passou com um monte de PlayStation, perfume e tudo mais, e eu vim com a minha sacolona, né? E aí o frio na barriga, né? O ônibus vai parar ou não vai? Daí o ônibus sai 2h da tarde porque tá lotado, daí eles não param. Pararam o nosso ônibus. E tipo assim, pô... Mosquiteiro? Uma vez a cada 30 dias você pode ir. Na época ainda tinha mais isso, né? Isso, lembra? Você tinha que pegar aquela fila lá no quebra-burro. Se não parasse, você pode ir embora. Só que daí quando para tem um cadastro, era no RG, daí beleza, parou, cara.
Nossa senhora, daí eu desci com a minha sacola tristão, né? Porque eu sabia que eu tinha que pagar imposto. Colocava lá em cima da mesa. Tem uma bancadinha aqui fora e uma bancada na frente. Nossa! Aí coloquei, meu cunhado passou. Era a primeira vez que ele tava indo comigo. Daí travou, falou, cara, você já teve aqui tal dia, então você vai ter que pagar os impostos. Aí nisso, o cara me deu uma folha, não sei se ela era amarela, pra eu preencher lá fora. Aí eu saí fora numa banquinha, onde fica os vigilantes, é uns vigilantes, né? Que ajuda a PRF. Eu lá preenchendo, eu entro pra dentro e entrego o papel pro cara. Nisso, deixei minha carteira. Com todo o dinheiro, cartão, deixei tudo. Cara, voltei na mesma hora correndo, já não tava mais lá. Puta que... E aí eu fiquei ali enrolado e o ônibus vazou, foi embora. Eles não esperam, Não né? esperam. Aí você pega a próxima caravana, a excursão. Isso, foi esperar, tipo, um restaurante lá na frente. Aí foi embora porque eu fiquei lá enrolado, né? Aí nisso, cara, eu tive que pegar um motoboy, mototáxi. Mototáxi. Peguei um mototáxi, perdi toda a minha mercadoria, porque eles prendem a mercadoria se você não pagar o imposto, aí você tem 30 dias pra ir lá pegar. Pra reivindicar. Só que não compensava eu voltar, né? Aí eu saí sem todos os produtos, eu saí sem minha carteira, sem documento, sem dinheiro, sem nada, com fome, porque não deu tempo nem de comer. Nossa. E ainda peguei um mototáxi fiado, que eu não tinha dinheiro. E eu andei 25 quilômetros. E o cara me cobrou 50 pila, e o meu cunhado tinha um 50 que eu dei pra ele ir junto comigo. Ele pagou o mototáxi e eu voltei. Pensa na tristeza, velho. E depois dessa vez você voltou pra lá mais alguma vez? Com certeza. Cara, a maioria das pessoas desistiria. Exatamente. Empreender isso, você tem que saber perder. Sabe? Perca faz parte do empreendimento. Principalmente quem tá empreendendo. Faz parte. Perca faz parte. Não adianta. Nunca você vai ganhar 100%. Sempre você vai perder alguma coisa. Só que, lógico, você vai fazer muito mais do que você perde. Senão não faz sentido, né? Aí não compensa, né? Você é louco, não compensa. Cara, aí muita gente tinha desistido, cara. Imagina tomar um desacerto desse. Não, cara. Eu falava, nunca mais quero saber do Paraguai. Cara, se eu trouxer o meu ex-cunhado aqui, eu encontrei ele esses dias. Faz tempo que a gente não se via, né? Cara, a gente conta essa história ainda e dá risada. A gente dá risada. Não, imagine, cara. Cara, eu voltei muito triste, porque ele passou ainda com o PlayStation, né? E eu tinha vendido os dois aqui já. E aí, um eu perdi, porque tava na minha sacola. A tua viagem, você só pagou conta. Nossa, não. Não tirou nada. Basicamente, porque teve a viagem dele, a minha viagem, o 50 que eu dei pra ele, que ele me devolveu pra pagar o mototáxi. Não, é terrível. A galera não tem noção do quanto era sofrido antes. Isso hoje em dia tá um pouco mais fácil. Uma porcentagenzinha do que a gente passou, né? Sim. Aí nessa empresa eu vi a primeira vez, comprei 3 mil reais, fiz 6 mil na segunda-feira. Eu ganhava tipo 2.100. Falei, cara, acho que é isso que eu quero. Falei, eu quero... É sobre vendas, eu quero né? empreender, cara. Eu quero vender. Falei, isso eu quero fazer, cara. Porque assim, pra quem ainda não começou no ramo, cara, você tem... É uma sensação que o vendedor tem quando ele vende... De sempre querer mais e mais e sabe que pode mais. Cara. E é escalável. Ele sabe que ele pode mais sempre. Cara, eu não sei você, mas lá na loja, a Alessandra até, ela dá risada, ela brinca. Eu acho que um dos maiores prazeres que eu tenho é quando alguém chega a comprar uma coisa barata e você converte numa coisa de um valor agregado muito mais alto. Exatamente. Você sai daquilo... Você fica assim, eu sou o cara. Você fica com um sentimento... Então, assim, aquilo ali despertou em mim. Falei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida, cara. É vender, cara, é sobre isso. Aí eu saí da empresa, eu já tinha descoberto o que eu queria. E aí entrou um supervisor trabalhar com a gente lá, o cara um boçal, assim, aquele cara que ele precisa te diminuir pra se sentir. O cara tem a autoestima baixa e ele precisa pegar no pé de alguém pra ele poder se sentir bem. Aí ele me chamou, cara, e assim, hoje eu leio bastante sobre comportamento humano, sou bem interessado nessas áreas, né? Então hoje eu sei aonde foi esse erro, mas na época eu não sabia. Então, assim, eu sempre ouvia do meu pai falando bem assim, que ele brigava no trabalho, tinha as discussões, discussões normais de trabalho, e meu pai falava sempre pros caras, cara, quer mandar embora, me manda embora, eu não preciso disso aqui. Eu vou trabalhar aqui, eu trabalho ali, trabalho em qualquer lugar, eu sou profissional. Porque meu pai realmente era um profissional. Sabe o valor que tem, né? Exatamente, ele sabia o valor que ele tinha. Só que meu pai tinha 30 anos de empresa, 20 anos de empresa. E eu não tinha, eu tinha meses. Só que eu escutei aquilo ali a minha vida toda. Vou fazer também, eu vou replicar. O cara veio chamar a minha atenção. Eu falei, cara, você quer me mandar embora? Me manda embora, fica à vontade, cara. Não preciso disso aqui. Eu não preciso disso aqui, cara. Truquei o cara, no outro dia o cara me mandou embora. Ô, louco! No outro dia o cara me chamou e mandou embora, cara. Falou pra mim. Que vacilão, velho. Só que aí, cara, o cara pegou e na saída, assim, ele quis dar uma rasgadinha, assim, pegou e falou bem assim pra mim, viu? Você falou pra mim que você não gostava da minha liderança e tal. Você pode falar pra mim o que eu preciso melhorar? Bom, pelo menos ele foi coerente nisso, né? Só que daí eu tava muito puto, né, cara? Que se ferre você. Daí eu olhei pra cara dele e falei, cara, eu não sou mais teu funcionário, cara. Eu não te devo nada, cara. Eu não vou te falar que você precisa melhorar. Porque eu tenho muito isso comigo, né? Tem o dono do Walmart fala sobre isso no livro dele,
Que é, ele é o cliente que eu sou igualzinho. O cliente que não volta. Uhum. Cara, eu Fato. não reclamo. Eu não costumo dar a oportunidade daquela pessoa melhorar. Eu só não volto. Eu sou igualzinho Cara, ele, sabia assim. que eu sou assim? Eu sou assim, até pedir comida no iFood. Quando eu cheguei aqui em São José, eu tive muita dificuldade, porque assim, quando você se acostuma no local, você tá acostumado, Sim. né, tipo, nos restaurantes certos que você já conhece. Quando chega aqui, você pede um, pede outro, e nem todos são bons. E eu não sou aquele que vai lá comentar, que dá uma estrela, entendeu? 2. Eu simplesmente não compro mais, Exatamente. sabe? Eu sou É o mato. desse. A gente é difícil. Então... Cara, daí eu peguei e falei pra ele, não, cara, eu não vou te dar a oportunidade de melhorar. Você veio o que você faz, não sou mais teu funcionário. Aí fui embora e tal, daí comecei no Paraguai, cara, comecei ali. E aí estourou, que nem eu falei pra você, tendência de mercado. Eu não sabia o que era tendência de mercado. Eu fiz de maneira empírica, ali na hora, ali, mão na massa. Pô, rímel, 4D. Cara, eu lembro uma vez, assim, que eu trouxe 250 caixas de rímel numa bolsa. Puf, estourou. Botei nas costas e passei na ponte, Tchau. coloquei no carro e trouxe, cara, do Paraguai, assim, com a cara e a coragem. Falei, cara, se der certo, deu. Se não der, paciência. Cara, deu certo. Vendi tudo, porra, ganhei dinheiro, começou aquilo ali. Aí, e eu com aquela coisa que eu sempre tive, né? Que, pô, uma hora eu vou voltar pro esporte, E aquilo sempre tava ali, aceso dentro de mim, eu não esquecia. Aí um dia, a gente teve uma ideia de fazer... E vendemos produtos em empresas. Então, empresa geralmente tinha muita mulher. Sim. Eu ia lá, pô, botava numa mesa, numa sala, mulher da vinha, comprava, a gente sempre de vale pagamento, né? Aí Lógico, tem dinheiro. me chamaram para fazer uma feira dessas numa academia, aqui no centro de Curitiba. Falei, pô, academia, cara, nunca tinha pensado nisso. Isso em 2015. Então, essa cena de maromba e academia não era forte naquela época. Era bem pouca gente que falava sobre isso. Era um nicho que estava iniciando. Tinha aqueles caras antigão lá, que eu esqueci o nome, que hoje nem aparecem mais. Acho que tinha uns 2 ou 3 canais. Cara, tinha o Scarpelli, que é o primeiro de tudo, né? Uhum. O Scarpelli é o cara que deu início a tudo isso, né? O Léo Stronda veio um pouco depois. Depois. O Léo Stronda veio um pouco depois. Ele vinha mais no Facebook, ali ele gostava de fazer uns vídeos no Facebook. O primeiro de todos, cara, é o Scarpelli, cara. O Scarpelli é o cara que começou tudo isso aí em YouTube, falar sobre maromba. Foi o primeiro cara a falar sobre esteroide anabolizante que ninguém falava. Sim. Cara, aí eu fui nessa academia, E hoje estamos no Cariani. Hoje chegou o Cariani. O cara foi lá, construiu o hype dele, né? É marketing, filho. É, marketing. Aí, cara, cheguei nessa academia e fiz a feira um dia, me chamaram para outro dia, me chamaram para mais um dia. Pô, fiz amizade com a galera, conversei, falei, cara... Ou seja, conexão, network. Né? Network, né? É que nem eu falo, né? Network vale muito mais que dinheiro. Deus livre. Network vale mais que dinheiro. Você ter acesso a pessoas... Com certeza. Sem dúvida, Isso cara. não tem preço, cara. Se tem uma coisa que eu prezo bastante é o network. Porque, cara, hoje dinheiro não vale nada. Entendeu? Se o cara chegar assim, ó, dependendo do player, o cara chegar assim, ó, quer 50 mil ou quer conhecer o player? O que você acha que eu vou escolher? Porque conhecendo o player eu vou fazer 1 milhão. Muito mais, né? Entendeu? Ou muito mais, com certeza. Cara, aí eu cheguei lá, conheci as pessoas, conheci o dono da academia, e aí, cara, esse cara tinha feito uma lojinha, assim, ó. Tava lá parado, sem nada. Eu fiz a feira numa mesa na frente, fiquei olhando aquilo. Aí eu falei, e essa loja aí? O cara falou, não, tá aí parado, abri e tal, mas não vou abrir. Quer alugar? Eu falei, quero. Aí ele pegou e falou pra mim, pô, mas cosmético, cara, vender cosmético na academia 100%. Ele falou pra mim, eu falei, não, cara, mas eu vou vender suplemento. Cara, eu não sabia nada de suplemento. Meu Deus. Nada. Porque lá atrás, quando eu treinava musculação, que eu treinei um pouquinho de musculação, mas mais era luta, não tinha acesso. Cara, o suplemento da época era maltodextrina. Existe. Que é aquele chazinho que todo mundo tomava antigamente. Hoje em dia a galera não toma mais, né, cara? E quando começaram a falar em creatina, o pessoal fala assim, nossa, vai estourar o rim. É bomba, vai estourar o rim. Sendo não, que isso é até coisa pra criança cavalo. pode empilhar hoje Exatamente. uma Hoje creatina, né? A creatina é o suplemento mais estudado do mundo. Isso. Hoje, quase ou todos, na verdade, suplementos hoje são baseados em estudo científico, né? Sim, tem muito. É muito avançado. Muita hoje, referência, né? As pessoas, as marcas, as empresas, elas se interessam conforme o aumento desse nicho. Então, conforme foi aumentando, foi dando dinheiro, foi trazendo Foi escalando e foi investindo em as conhecimento, pessoas vão né? investindo, vão estudando, vão para trazer garantia daquilo. Então, isso avançou muito. Na época não tinha. Falei, vou abrir. Cara, eu lembro que eu cheguei em casa. Cara, você explorou tudo do início. O que vinha ali, Aí eu lembro que eu cheguei em casa à noite, cara, peguei meu computador e falei, eu preciso descobrir onde vende suplemento. Cara, pesquisei Google, tal, achei uma distribuidora de suplemento, liguei pro cara, no outro dia fui lá, peguei uma grana que eu tinha, comprei, cara. Fiz uma compra assim, na época, sei lá,
Acho que foi R$3.600 de suplemento. Pô, R$3.600 em 2015 era dinheiro, cara. Quanto que era o salário mínimo em 2015? 2015? Eu não me lembro. Cara, 2008 era 465, tava uns 900, acho que é uns 800? 900, 800 pila, cara. Sei lá, por comprei aí. uns 3, 4 salários de suplemento, assim. Fui lá, comprei os móveis da lojinha e pum, montei, cara. Em menos de uma semana eu tava lá dentro, vendendo suplemento, sem entender Caramba. nada. Isso aqui serve pra quê? Aí aquele hipercalórico cheio de açúcar, tá ligado? É. Vende 2 quilos. Eu falei assim, cara, isso aqui é igual whey. Cara, eu tenho uma coisa comigo que... Isso depois eu usei muito na carreira como personal trainer. Que é, eu não gosto que alguém me faça uma pergunta e eu não saiba responder. Cara, é terrível. E não sei se você é assim, mas quando a pessoa me pergunta algo que eu não sei, cara, é na hora eu vou pesquisar 2 eu dias sou assim. pra eu ser especialista naquele ramo. E quando o cara pergunta... Porque assim, quando eu te pergunto alguma coisa e você me explica de uma forma como um especialista, cara, você já Muda a tem percepção. autoridade. Muda a Entendeu? percepção. Você é o cara. Entende? Uhum. Isso é muito importante. Sim, então aí, cara, eu entrei assim, eu pegava assim, ó. Eu lembro que eu ia dormir à noite. À noite que a mágica acontece, né? Você também é assim, né? Nossa, quantas ideias que eu tive. Essa À light, noite você deita na essa light cama. foi 3 horas da manhã, o PDV, tava amanhecendo. Aí eu falei assim, danadinho, do outra empresa que eu não vou falar o nome, né? Aham. Aí eu falei assim, é assim, peraí. Fui lá e vi tudo de madrugada. Cara, a madrugada, a mente tá limpa, né? Sim. Cara, é a hora que tá todo mundo dormindo, a hora que você tá ali Pensando, exatamente. Eu sou Penso assim muito também, nisso. cara. Aí eu pegava, chegava à noite em casa da loja, cara, pegava nome por nome de suplemento, jogava no Google e via o que fazia, o que não fazia, o que podia, o que não podia. Cara, e aquilo foi, cara, durante dias. Aprendendo. Cara, em pouco tempo eu virei Expert especialista, no expert ramo de em suplemento. suplementação. Eu nunca tinha tomado, cara. A maioria das coisas que tinha lá eu nunca tinha tomado, mas eu sabia tudo. Eu tomava Imogenin, filho. Imogenin é forte. Fiz um ciclo, o cara falou assim, toma B12 agora, senão Cara, cai cheio. a gente brinca na academia que é Imogenin. Ah, porque você tá tomando Imogenin? Ah, porque tá com pouca espinha? Porque só dá espinha aquele negócio. É complicado, cara, aquele negócio. Cara, aí, pô, começou a vender. Cara, o meu faturamento, na época, era um faturamento bom, cara. Eu vendia R$5.000. Tá doido, tava E na bom época, em demais. 2015, era um faturamento bom, cara. Aham. R$5.000. Hoje, R$5.000 não é nada, né, cara? Nossa. Mas R$5.000 na época era um Toma de faturamento bom, cerveja. cara. Era legal. Assim, daí eu lembro que eu trabalhei lá durante um tempo, fiquei 1 ano. E aí um amigo pegou e falou pra mim, cara, tem uma loja pra abrir lá na Silva Jardim, numa academia. Eu já tinha uma loja numa academia, falei, cara, vou dar uma olhada. Aí cheguei, cara, me passaram o telefone. Fui lá e liguei pro cara, nem era o cara da academia, era um outro cara. O cara me deu o telefone errado. Conversei com o cara falou, não, eu vou te passar o número do telefone do dono da academia. O cara me passou, marquei uma conversa com o cara, fui lá. Cara, cheguei lá, sabe que a mesma coisa que a gente conversou a primeira vez, que você vê que tem conexão, o cara apareceu com você, cheguei lá, o cara também, cara, pra frente e vamos fazer, vamos acontecer, cara. Vamos fazer. Cara, conversei com ele assim, 20 minutos, ele falou pra mim, abre a loja. Pronto. Bora. Cara, abri a loja ali e aí foi assim, o final do Alan empreendedor, naquele momento, a pausa e um começo de um novo Alan. Porque, cara, quando eu comecei a ter experiência com ele ali, cara, eu comecei a ver que tinham outras possibilidades, aquilo foi expandido na minha mente, cara, deixar minha loja fechada. Deixar minha loja fechada e ficar com ele na academia, aprendendo, sério. Cara, ele é um ambiente... o ambiente transforma, cara. O ambiente transforma. Mesmo, né? O ambiente, ele é soberano, cara. Se você se colocar num ambiente ruim, vai te corromper. Vai corromper. E corrompe. Não tem, cara. Não vai. Pode ter uma boa índole, pode ser o cara, pode ter boas instruções em casa, tá? Que eu digo dos pais, criação, mas se você tá num ambiente ruim, vai te contaminar. E se você estiver num ambiente bom, quando você tá perto de pessoas que fala de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão, cara, tua mente vai abrir de um tanto, porque sim, o ser humano, ele tem um condicionamento mental. E você vai ter resultado através do condicionamento teu. Se você vive numa casa de escassez, que só reclama da vida, só coisas ruins vão ser atraídas, tá? Exatamente. Quando tá perto de pessoas que faturam milhões, cara, a tendência é você faturar milhões também. Cara, eu lembro o primeiro choque que você falou agora aí, eu lembrei. O primeiro choque, cara, que eu vi, o nome desse empreendedor, pra falar um pouco dele, até fazer um reconhecimento pra ele, não sei se ele vai ver esse vídeo. Claro, vou mandar pra ele, cara, é o Victor, dono da Academia PHD, da rede de academias PHD. Olha Hoje só. ele é o maior, cara, acho que é a maior rede de academias do sul do Brasil talvez. Cara, ele é muito fera, cara, eu devo muito ao que eu sou hoje como pessoa, como profissional, pro Victor, cara. O cara é um cara sensacional, me ensinou demais. E ver ele com ele é aquele lance do network, cara. Se você perguntar pra mim, você preferia ganhar 10 pau de salário ou ficar acompanhando ele naquela época? Pô, ficar acompanhando ele, cara.
Sem dúvida. Cara, e tem muita gente assim, sabia? Como a gente que quer aprender, dá mais valor no aprendizado. E esses dias eu recebi uma mensagem no meu celular, e não foi a primeira, tá? Mas foi a última agora. A pessoa falou assim, cara, deixa eu trabalhar de graça pra você na sua loja. A gente já tá quase terminando a nossa. Mas deixa eu trabalhar pelo menos um mês de graça pra você. Olha a visão. Cara, isso é uma visão, sabe, incrível. E tem... Cara, eu não gosto muito de gente dinheirista, tá ligado? Tem gente que é muito dinheirista, só pensa no dinheiro. Essa pessoa não vai ter nada mais além do que aquela, abre aspas, esmola. Você entende? Porque se ele vê o valor por trás das coisas... E lógico, também não tô julgando ninguém, porque às vezes você não vê valor em algo porque você não tá vendo, você não tá enxergando, você tá vendo só e você não tem um conhecimento, né? Por isso que a gente tá aqui. Mas quando você vê o valor de uma forma diferente, a tua vida prospera de um jeito. Ah, sim, isso. Cara, e daí o primeiro choque que você falou ali, eu lembrei. Cara, ele entrou na academia, a academia tava falida, cara, falida. Ele chegou nessa academia, ele mudou o horário de atendimento, pintou as paredes e mudou o atendimento ali. Ele ficava ali, cara, a academia saiu de 150 alunos para em poucos meses 900 alunos. A visão, né, cara? Cara, o primeiro mês, assim, daí eu fui conhecendo mais ele, fui pegando mais amizade, a gente foi virando amigo, foi treinando junto, eu ficava o dia inteiro com ele. Pô, eu fiz tudo naquela academia, cara. Eu limpei banheiro, eu pintei, eu reformei. Achou ruim de limpar banheiro? Nunca. Nossa, ajudei de tudo sobre que isso, precisava, sobre isso, rapaziada. Tudo que sobre precisava. isso. Tudo que precisava ali, eu me sentia feliz de estar ali, cara, porque eu tava aprendendo. E eu tava certo, cara, porque hoje muito que eu construí hoje na minha empresa, na minha loja, cara, na minha loja eu faço de tudo. Pô, a Alessandra, ela brinca comigo, ela fala, hoje vai incorporar o marido de aluguel? Porque eu chego, cara, e começo a fazer tudo, cara, eu faço tudo, cara, porque eu não pago pra fazer quase nada, cara. É isso mesmo. Vou lá, meto a cara e faço tudo. Eu aprendi muito com o Vitor nessa época, né, cara? Até uma hora fazer uma ponte pra ele vir aqui conversar com vocês, Vamos conversar e vocês trocarem Ele é um cara sensacional, cara. E aí, fui trabalhando com ele, cara, deixar minha loja fechada. Minha loja que era o meu ganha-pão, eu deixava fechada pra ficar junto com ele, ajudando, porque eu tava aprendendo, cara. Adquirindo Tem o cara que tem uma visão empreendedora, assim, ele é o maior empreendedor que eu já vi na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer, ele é o maior empreendedor. Ele fazia dinheiro de pedra. Ou seja, né, tem muitas pessoas que falam assim, mas o ramo de bebidas não tá defasado, eu vejo algumas lojas que não estão vendendo bem, estão fechando. Pessoal, não é sobre o ramo. É sobre quem tá administrando e aonde essa pessoa quer chegar. Porque tem pessoas hoje que tem loja de bebidas, cara, abre 2 horas da tarde, fecha 8 horas da noite, e às vezes fala assim, o movimento tá pouco agora, eu vou fechar, só que lá no Google tá aberto. Aí a pessoa chega e só vai, sabe, pegando... Não volta mais. É uma visão ruim, entende? Você tem que trabalhar sempre o marketing positivo, tá? O gatilho mental positivo e nunca negativo. Então, pessoal, veja bem, não é sobre o ramo, tá? É, exatamente. Cara, aí fui ali, cara, daí um dia ele chegou pra mim e falou, Alan, por que você não faz educação física? Eu falei, putz, sempre tive vontade. Pô, você gosta de luta, você gosta de tudo aí, cara. Pô, vou fazer educação física. Eu falei, putz, será? Cara, ele pegou o carro dele, me colocou dentro, ele, a ex-mulher dele na época, ela também ia fazer, foi lá. A gente veio aqui na Praça Osório, na Positivo, aqui do lado. Sei onde que é. E, pô, pra gente fazer a matrícula, cara. Ele me trouxe. Aí... Esse é um cara que... Não, cara, tem que ele ser valorizado, cara. né? Ele sou fã dele. Ele sente o prazer, eu entendo isso. Sente o prazer em ajudar as pessoas. Sim, ele é um cara extremamente... Ele é um cara que... Ele não guarda o conhecimento pra ele. Cara, ele isso repassa, é excelente. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E eu, assim, aprendi muita coisa com ele, assim, do que eu levo hoje de preceito. Então, essa época foi muito rica pra mim. Cara, em pouco tempo, fazendo curso de educação física, ele chegou pra mim e falou, vai fazer essa avaliação física pra mim lá. Pô, mas eu não sei fazer. Então, sobe aqui. Foi lá, me deu um cursinho ali na hora. As continhas, peso, altura e lá. Sim, me ensinou a fazer. E assim, eu sempre fui muito interessado. Então, quando você tem interesse, você aprende muito mais rápido, né? Cara, eu não tenho diagnóstico, mas tudo bate, assim, que eu tenho um hiperfoco, assim. Porque quando eu foco em alguma coisa, cara, esquece. Vai. Eu viro especialista naquilo, eu não vou dormir, eu fico maluco. Então, aí ele me ensinou sobre avaliação física, a mesma coisa, cara. Igual eu fiz um suplemento. Pô, chegava à noite em casa e dava sobre tudo na avaliação física, né, cara? Aí fui fazer as avaliações pra ele. Então eu fiz, cara, sei lá, devo ter feito mais de 3.000 avaliações na época que eu fiquei na PHD. Fiz muita mesmo. Aí passou um tempo, cara, ele começou a dar certo a academia, já foi, abriu outra. Aí ele tinha os alunos dele de personal. Aí ele me chamou e falou, eu não quero mais atender personal, cara. Pô, mas eu nunca dei aula. De novo, me pegou pela mão, falou, vem cá. Cara, deu aula pra umas 2, 3 alunas, assim, comigo do lado. Pegou a manha? Falei, peguei. Então, beleza, agora são suas. Então, assim, eu saí do curso direto para personal. Eu não trabalhei em sala de musculação. Assim, eu tenho noção disso, que eu tive
uma vantagem que quase ninguém teve, cara. Mas tudo mérito teu. Sim, é. E através do seu interesse, né? Pô, hoje em dia, você vê falar muito sobre consultoria online, né? Sim. O cara monta o seu treino. Pô, o Vitor na época comprou um curso, cara. Desde que, sei lá, ele pagou uns 5 mil reais no curso para montar consultoria. Ninguém falava de consultoria. Ele foi o primeiro cara que eu vi vendendo consultoria. Aí ele chegou para mim e falou, cara, olha isso aqui, ó. Eu monto o treino pro aluno, eu passo o treino, dou dica de dieta, eu entrego esse arquivo pro cara, eu tenho a planilha que faz tudo, e eu vou cobrar do cara 150 para 4 semanas ou 300 para 2 semanas. Pronto. Demora meia hora para fazer. Exatamente. Caralho, eu falei, porra, e como que é esse curso? Ele falou, cara, eu fiz o curso, não prestei muita atenção, tá aqui. Entregou pra mim e falou, estuda. Entregou pra mim, entregou pra mais 3 professores. Eu fui o único que aprendi. A galera pegou o pendrive, colocou na gaveta e Tchau. não usou. Pô, eu fiz bastante dinheiro com Isso consultoria acontece nessa época. bastante hoje. As pessoas... Por que as pessoas não têm muita dedicação? Porque elas pensam somente numa coisa. E quando você pensa só no resultado final, você não consegue nem ter felicidade em fazer o que você está fazendo, tá? Então, Exatamente. primeiro é tudo um processo. Primeiro você tem que dar para receber, tá? Primeiro você tem que fazer. Dinheiro é consequência, pessoal. Dinheiro é consequência de tudo que você faz, tá? Um bom atendimento, uma loja bem organizada, uma loja bonitinha, uma experiência excelente para o cliente. Dinheiro é consequência disso. Muitas pessoas hoje não dão certo, Alan, porque só pensa no dinheiro, cara. E é Exatamente. errado. Errado. Dinheiro é consequência. Quando vocês entenderem esse conceito, tudo vai dar certo na vida de vocês. Cara, tem uma palavra bem clichê, cara. Eu não lembro o livro que eu li sobre isso, mas assim, pode não fazer sentido pra vocês agora, mas um dia vai fazer. Dinheiro é só dinheiro. Exatamente. Não é Dinheiro sobre só valor. dinheiro. É Dinheiro só verdade. dinheiro. E o dinheiro nunca é seu, é só a tua vez de gastar ele. É exatamente. Você está repassando. Né? É. Cara, aí fui dar aula de personal, cara, e assim, e a minha loja fechada, cara. Com uns produtos lá, comecei Tchau. a parar de comprar produto, me desinteressei. Ô, louco. E foi ficando. Na minha outra loja, na outra academia, ficava minha ex-mulher, pô, mal das pernas, faliu. Aí ela veio trabalhar comigo nessa outra loja, ela ficou lá. E, pô, ela ficava, daí ela já começou a fazer outra coisa também, eu comecei a atender como personal. Cara, eu vi que o dinheiro tava ali, cara. Falei, não, é isso aqui, cara. Aí comecei e fui pra área de personal, cara, e comecei a fazer. Só que aí que tá. Você falou de bolha, né, cara? Foi a primeira vez que eu vi que realmente, na minha vida, que eu tava numa bolha. Eu entrei lá em janeiro de 2016. Cara, eu sempre... E isso não foi porque me colocaram, não. Eu me coloquei. Sim, é. Eu Somos nós que eu tinha nos lá... colocamos. Eu cheguei no meu auge lá a ter 14 alunos. Uma média, na época, cada um pagava aí pra mim 600. Tinha os que pagavam mais. Vamos colocar uma média de 800 reais. Bom, hein? 15 alunos, em 2017, 18. Cara, só que eu achava que dentro da PhD, eu era o cara. Eu tinha bastante aluno. Tinha eu e mais um outro professor lá. A gente tinha o mesmo número de alunos ali, 14, 15, 10, 12, sempre por ali. Os outros professores tinham 3, 4. E a gente, pô, sempre liderando, ganhando dinheiro, tal, as coisas. E aí eu pensava que eu era o cara ali dentro. Eu falava, pô, eu tô dentro de um cercado e, pô, o mar tem gente muito maior, cara. Se eu for sair daqui e nadar, vai ter tubarão maior. Tem. Aí eu ficava dando essa bolha, cara, ficava me prendendo. Aí o Vitor saiu, o Vitor cresceu, né, cara? Ele começou com uma academia, eu entrei com ele na segunda academia dele. Ele cresceu, fui comprando várias academias, hoje ele tem mais de 100. E, cara, ele começou a não ficar mais no operacional ali, ficar com outras pessoas. Porra, eu tive experiência com ele, o que valia pra mim tá ali dentro tá com ele, tá aprendendo com ele. Daí eu já comecei a não querer mais ficar ali, cara. Daí começou a mudar a gestão. Eu falei, cara, acho que eu vou sair daqui. Só que ficava com aquele medo. Cara, mas eu vou pra uma outra academia de rede, eu vou chegar, os caras vão ter 30 alunos, cara. Os caras vão ter 40, cara. Vai olhar pra mim com 14 e vão dar risada, cara. Capaz. Eu falei, cara, nossa, cara, eu me inferiorizava, mas ninguém colocou isso pra mim. Eu mesmo não achava que eu era capaz. Sim, exatamente. Porque você tava olhando, tipo assim, os outros e não tava olhando aonde você tava anteriormente. Cara. E onde você tava atualmente. Aí foi a primeira vez que eu vi que realmente eu vivia numa bolha, cara. Eu saí, fui pra rede de academias amarelinha, né? Smart Fit. Sei. Cara, saí sem rumo, assim. Tive uma discussão com a pessoa que tava na gestão na época, na academia. Fui pra Smart Fit, cara. Falei, cara, a pessoa falou que não me queria mais lá. Falei, cara, nem vou ligar pro Vitor, não vou encher o saco dele, tem outras prioridades. Eu já tinha que sair mesmo. Sim. Falei, cara, hoje eu agradeço essa pessoa. Muito obrigado. O que você fez na época, eu não entendi, mas, pô, me ajudou muito. Eu já fiz muito desses agradecimentos também Me de ajudou pessoas muito. que, naquele momento, eu achei que tava me causando muito mal. E eu queria que ela fizesse diferente, mas não fez.
entendeu? Acabou tirando a minha oportunidade de trabalho e eu falar pra você, agradeço ela hoje porque Cara, aquilo me motivou a estar aqui hoje. Eu nem vou citar o nome dela porque ela fez por mal mesmo, cara. Foi sem querer. Não foi querendo não que ela fez. Mas é uma situação meio complicada. Mas me ajudou. Agradeço de maneira O velada. importante é que lá na frente sempre vai ter coisa melhor. Sempre vai dar certo. Sempre vai ter uma Se oportunidade você se melhor. esforça, cara. Aí fui pra Smart Fit aqui do Shopping Estação. Cheguei ali, cara, na recepção. Falei, viu, eu sou personal. Eu queria dar aula aqui. Trazer meus alunos. Tá lá, você tem que fazer uma entrevista com o gerente tem que ver se ele vai te aceitar. Falei, quanto custa a taxa? Ela falou, custa R$600. Eu falei, cara, então eu quero. Ela, tá bom. Ela pegou, colocou os dados meus ali, telefone e tal. Ela falou, quantos alunos você tem? Eu falei, tenho 14. Ela olhou pra mim, quantos? Eu falei, 14. Ela, todos vão vir com você? Eu falei, sim. Tá bom. Saí dali. Mas tem 14 alunos? Eu falei, tenho. Eu já saí daquele na minha cabeça. Cara, 14 alunos não é nada, cara. Meu Deus, o cara deve ter 30, 40. Ela vai dar risada na minha cara. Por isso que ela perguntou. Eu saí do Shopping Estação, que é no piso superior. Fui até o McDonald's, pedi um sorvete, sentei. Sabe quando você senta desgostoso da vida, sem saber o que fazer? Pensando na vida, o que eu vou fazer agora? Tocou meu telefone. O cara, o gerente. Ô, louco. Rápido. Alan. Pô, você foi na academia? Ele falou assim, não, cara, meu nome é Ricardo e tal. Cara, por que você não vem dar aula aí com a gente então? Eu falei, cara, eu tô pronto, cara. Daí ele falou, pô, eu não vou estar aí hoje e eu não vou estar amanhã. Pô, a gente pode, isso era tipo uma quinta-feira. Aí ele falou, mas você pode vir segunda-feira, cara. Daí aquela história. A pessoa faz a oportunidade. Você tem que estar empenhado. Com certeza. Você tem que se dedicar 100% naquilo que você quer. O cara falou, então a gente pode deixar pra segunda-feira? Eu falei, você tá onde hoje? Ele falou, tô aqui no Bacaxeri. Eu falei, posso ir aí agora? Ele falou, pode. Você tá de carro? Eu falei, tô. Não, pode vir. Deu o endereço. Eu ia esperar a segunda. Pode ser que segunda não tivesse dado certo. Com certeza. Ou alguma coisa poderia dar errado. Sim, cara. E eu saí da academia da PHD, a pessoa que tava lá falou pra mim que não queria mais eu lá. Então eu não tinha onde levar meus alunos. Então isso eu saí disso, isso foi numa quarta-feira à noite, isso era quinta-feira meio-dia. Eu tinha que dar uma resposta pros meus alunos, cara. Sim. Então é que nem quem falou essa frase, né? Quando o cu aperta, a mente expande, era o Victor. Cara, exatamente. Meu cu apertou na hora, cara, precisa dar um jeito. Fui na Smart Fit, conversei pra fazer entrevista lá, cara. Cheguei lá no Bacaxeri, o cara sentou, pegou uma caneta, começou a escrever. Aí ele falou aquela pressão psicológica. Quantos alunos você tem? Eu tenho 14. Você é personal há quanto tempo? Tanto. Olha teu CREF, tá aqui. Colocou um número lá. Virou a folha pra mim e falou, você tá falando pra mim, você tá perguntando pra mim se eu quero 30 mil reais por ano. Como que eu não vou querer, cara? Bem-vindo. Cara, quando eu cheguei na academia, putz, já deu um alívio, né, cara? No mesmo dia eu tava dando aula já. Caramba. Na mesma quinta-feira, tava dando aula já. 8 horas da noite foi meu primeiro aluno dentro da Smart Fit, em 2021. Cara, entrei, cara, que tudo novo, não conhecia ninguém, né, cara? Não tinha nem registro, não tinha nem catraca. Cheguei lá, falei, meu nome é Alan, eu falei com o Ricardo, não, já tá sabendo, pode entrar. Eu vi que os professores, os recepcionistas, ficavam tudo me olhando assim, né? Falei, de novo, né? Se inferiorizando, né? Tão me zoando. Tão me zoando. Cara, eu fui descobrir que a professora tinha mais alunos ali, tinha 5 alunos. Nossa. Eu tinha quase o triplo, cara. Ou seja, eu era você gigante mesmo e eu não se sabia. desmerecendo. Cara, e eu não sabia. Daí cheguei ali, cara, eu cheguei a bater 18 alunos ali. Ativos, fora os online, né? Uhum. Aí eu lembro que o recepcionista ela falou pra mim, a gente tava conversando numa reunião de você. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Pô, você é o aluno, você é o professor de Smart Fit que mais tem aluno. Eu falei, sério? Ele falou, tem muita gente que fala aqui que tem aluno, mas a gente não vê. Cara, agora você está o dia inteiro na academia. E realmente, dava aula das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias, segunda a sexta. Só que aí bateu novamente em mim a mesmo bichinho que me mordeu para sair da indústria. Preciso mais. Preciso demais. Porque eu comecei a perceber que eu vendia a minha hora. E aí, eu não sei se você chegou nesse ponto, eu imagino que sim, na distribuidora, que você começa a ter dinheiro, você quer viajar, quer fazer as coisas, só que você tá preso ali. Faz tempo, já que chegou esse. Você tá e hoje preso já faço isso. Já, tá preso. mudei totalmente, né? Você tá vendendo tua hora, cara. Você tá vendendo teu tempo, você não pode sair dali. Quanto mais dinheiro você tem, mais valor você dá no teu tempo. Exatamente. E você quer criar outras coisas, você começa a dar valor no tempo do seu filho, né? Você começa a dar valor em coisas que antes você estava tão ocupado para ganhar dinheiro que você não viu. Muitas pessoas hoje passam o resto da vida correndo atrás de mixaria, tá? Mixaria porque tá correndo no lugar errado. Exatamente. E perdendo o que é mais precioso na vida, que é o tempo. É você poder viajar, é você estar com a pessoa que você gosta, é você poder ajudar tua mãe, teu pai, teus entes queridos, né? E você ter do bom e do melhor, tá? Você ter uma qualidade de vida. Então, é por isso que eu falo, pessoal, busquem. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Porque eu sou experiência viva disso. Porque, cara, da onde que eu vim, se vocês me conhecessem, da onde que eu vim de verdade,
Mano, eu era pior que índio, velho. Eu morava na beira do rio. Eu fazia um barraquinho beira-chão lá. Meu pai cobria de palha, colocava aquela lona preta e lá a gente ficava 6 meses. Você entende? E estamos aqui hoje. Inclusive, se eu voltar pra minha cidade, o pessoal me vê hoje, assim, pô, ganhou na Mega Sena? Mudou. Que é a primeira coisa que eles pensam, né? Geralmente as pessoas não veem o esforço, né? Elas veem, acham que alguém te deu alguma coisa, né? E nada é dado, né? Fato, não. Nada é dado. Muito trabalhoso. Cara, aí eu lembro que foram duas coisas que eu aprendi no meu tempo de Smart Fit, né, como personal. Primeira coisa foi isso aí, né? De vender o tempo. Cara, porque eu lembro que em 2019 foi a primeira viagem grande que eu fiz, assim, de ficar dias fora, de gastar uma grana e tal. Fui pra Porto de Ou Galinhas. seja, de conhecer a vida, eu fui pra Recife, fui pra, como eu gosto de andar com as minhas pernas, né? Que eu falei, eu montei meu roteiro. Eu não compro nada em agência. Eu acabei de fazer isso, sabia? Eu monto meu roteiro, Montei cara. sozinho. Eu também. Vi um monte de vídeo no YouTube, montei, comprei minha passagem, comprei várias coisas lá, vou andar de helicóptero, inclusive, só que ninguém sabe, né? É segredo. Mas talvez esse vídeo, né, se postar, acho que vai ser depois. Mas enfim, cara, tudo que eu fiz, inclusive eu fazia o podcast lá através da conexão que surgiu do nada, assim. Né? Pra quem não sabe, é pra Lisboa que eu vou, depois de amanhã. E, cara, fiz tudo sozinho. Eu passava na frente das agências, assim, que eu vou no shoppingzinho ali, do São José. Eu passo na frente da agência e falo assim, você nunca vai me ver aí, filho. E é muito mais barato, né? Exatamente. É muito mais barato. Nossa, você economiza muito dinheiro. Cara, eu fui pra Recife, daí fui pra Recife, Porto de Galinhas, Maragogi, ia pra Maceió, desisti, fiquei só em Maragogi. Aliás, é fantástico, lá é irado. Aí eu voltei e perdi aluno, cara. Os alunos ficaram bravos porque eu saí viajar. Ô, louco. Aham. Ou seja, você tava preso em algo que você saísse. Se você saísse... Ó, hoje que a gente é empreendedor já nato há muito tempo, a gente entende muito disso, tá? Cara, tipo, pra você ser um empresário de verdade, você tem que sair do negócio funcionar. Não você ficar preso. Igual, Senão você não é empresário. Você saiu, perdeu o cliente, ou seja, você tá escravo daquilo que você tá fazendo. Escravo daquilo que você tá fazendo. Entende? Aí eu comecei a me tocar nisso aí, cara. Eu comecei a entender que, assim, vender tempo não é a solução. Não é a solução. Porque com o tempo você pode fazer muito mais dinheiro fazendo da forma correta. Daí, nessa época, assim, daí passou 2019, eu ainda tava na PhD na época, daí eu entrei em 2021, continuei viajando. Na Smart, melhorou um pouco. Porque aí que eu aprendi a primeira lição. Que eu aprendi com outro aluno meu, que também é um mentor meu. Pô, esse cara também é fantástico, o Daniel Scott. Vamos mandar um abraço pra ele aqui. Aprendi demais com ele, cara. Ele me pagava pra dar aula pra ele, mas eu ganhava pra ter aula, cara. O cara é outro cara fantástico, assim. Ele que me ensinou o valor do networking, assim. Ele foi um dos caras, assim, que eu tive vários choques também de culturais, assim, que eu aprendi muita coisa. Aí, eu comecei a aprender, cara, que se você não gastar dinheiro com você, ninguém vai gastar dinheiro com você. Com certeza, jamais isso vai acontecer. Se você não gastar, não investir em você, cara... É muito mais fácil você gastar dinheiro com você e com os outros do que os outros gastar com você. Sim, se você chegar... Cara, tudo tem um começo, lógico, tudo tem suas etapas, mas trazendo pro nosso mundo, né? Na sua loja, se você não mexe na tua loja, não tô falando de muito dinheiro não, cara, mas gastar um pouco de dinheiro. Se você não valoriza a sua loja, se você não faz alguma coisa em você, na loja, ninguém vai vir gastar dinheiro com você. Cara, é perceptível isso aí. Os clientes, ele percebe. Eu sempre falo, inclusive no treinamento, eu tenho uma aula lá que eu falo assim, ó, cara, se você não pode estar reformando sua loja ou fazendo coisas novas, pega a prateleira daqui e coloca ali. Exatamente. Muda de local, que isso na cabeça da pessoa, do cliente, ele fala assim, tem algo novo. Algo mudou aqui. Exatamente. Você entende? São detalhes. Cara, e aí eu aprendi isso, cara, daí uma outra lição, assim, eu perdi um pouco o timing disso, cara, porque isso foi logo que eu entrei na Smart Fit, cara. Eu falava pro pessoal, cara, eu tô descobrindo um novo jeito aí, cara, de gerenciar minha carreira. Foi o que eu fiz. Eu morava lá no Campo de Santana, que é extremo sul da região sul, quase na fazenda. Sim. Era meu apartamento próprio. Eu aluguei um apartamento próprio e fui morar de aluguel no centro. Boa. Ninguém me falou. Por que eu fui? Porque eu tive a percepção de que os meus alunos me valorizavam mais, iam me valorizar mais, se me vissem frequentando os mesmos lugares que eles. Cara, isso é muito real. Isso é muito real. Cara, então eu tinha certeza que se eu tivesse ali, ia mudar. A percepção das coisas Exatamente. ia ser diferente. O cara não ia me olhar pra baixo. O cara ia me olhar olho no olho. Ó, pessoal, não é desmerecendo a região, não é nada. É aquilo que a gente falou. Ambiente contamina e detalhe, né? Se você vai vender um imóvel, se você é um corretor, vai vender um imóvel de 5 milhões de reais e chegar com Uno com a escada,
Entendeu? O cara vai olhar pra você e falar assim, você veio instalar arrumar a internet? Exatamente. É. Não, é bizarro. Exatamente, cara. Então você tem que gastar dinheiro com você, cara. Você tem que Tem. Aí, cara, eu mudei pro centro antes, na verdade, em 2019, cara. Mudei aqui pro Rebouças, pra frente de onde eu trabalhava. Cara, eu pagava barato no aluguel, mas já mudou a percepção como as pessoas me olhavam. Quando eu fui pra Smart, eu já mudei, já tava morando num outro apartamento muito melhor na Iguaçu, um terraço e tal, pô, qualidade de vida outra. Aí eu falei, cara, eu ia andando pro trabalho, não precisava de carro. Tinha moto na época, assim, daí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um carro zero, cara. Meu primeiro carro zero. Fui lá e comprei um carro zero, cara. Por quê? Porque eu queria ter o que conversar com os meus alunos. Eu queria falar que eu comprei um carro zero, eu queria falar que, pô, fui na revisão, pô, não sei o que, falar por quê? Porque eles vivem isso. É verdade. Então, cara, isso me trouxe muita conexão, Conecta, né? muito negócio. Conecta. Eu vejo isso pelo carro que eu tenho hoje. Tá? A Sim. gente tá num grupo. Cara, hoje, ó, falar a verdade pra você. Hoje eu tô na rua andando, o trânsito tá gigante. E não esteja chovendo, né? Tô com a Sim. janela aberta. Se chega um cara com o mesmo carro do lado do meu, a gente já faz amizade. Sim. Por quê? É o networking, cara. É Você um ponto entende? em comum. É exatamente, é o incomum. Então, por Exatamente. isso que a gente precisa. Se a gente tá num público que a gente quer conquistar, a gente tem que ter alguma coisa em comum. Exatamente, cara. Daí fui lá comprar o Conecta. carro. Cara, hoje tem um monte de mentor de personal que fala isso. Eu aprendi isso sozinho, cara, em 2019. Perdi esse time. Poderia ser um mentor de personal. Sim. Perdi esse time aí, cara, porque eu tava cego querendo fazer dinheiro como personal. Cara, eu lembro que assim, depois que eu fiz isso, eu cheguei nos 18 alunos e comecei a investir em mim, cara. Em 2022, aí eu ganhava 16 mil reais por mês. Cara, é um salário. E tinha um custo de 400 reais, que era só a taxa da academia. Você tá doido. Eu comecei pagando 600, minha taxa... Primeiro que assim, né? Pra você ver, falando ainda, terminando o assunto da bolha, né, cara? Eu tava com medo de não ser aceito. Eu fiquei 2 anos sem pagar taxa na Smart Fit. Porque cada aluno que eu trouxe me dava um desconto na taxa. Cara, Uma a comissão última ali. vez que eu olhei a minha ficha na Smart, eu trouxe 45 alunos pra dentro da Smart. Caramba. Levei 45 pessoas. Então eu fiquei 2 anos sem pagar, cara. Aí comecei a pagar e era 400 reais. Então eu ganhava 16 mil reais. Eu podia ir de a pé, eu não ia, porque eu ia com o meu carro, porque eu queria mostrar. E isso me fez ganhar dinheiro, cara. Só que aí chegou um ponto que eu queria viajar cada vez mais e as pessoas começavam a... E o seu negócio era o quê? Sua mão de vender obra. vender hora. E não funcionava sem você. Não, de maneira nenhuma. Lá não funciona, você tem que estar lá. E aí você começa a ficar, cara, preso naquilo ali, cara. Daí, por exemplo, eu falei isso, de experiência, né, cara? Meu pai me levou no estádio pela primeira vez com uns 5 anos de idade, né, cara? Então, eu sou torcedor do Curitiba, eu vou no estádio desde 5 anos de idade. Então, pra mim, isso é uma coisa que tá dentro de mim, cara. Eu vou no jogo do Coxa. Pô, tiver jogo, eu vou no jogo. Pô, chegava meus alunos e falava, ó, amanhã eu não venho que eu tenho o jogo. Eu brinco com os meus alunos que são mais chegados, eu falava, amanhã tem compromisso da minha religião. E vai que o cara torce pro outro, né? E aí, não, daí já tirava sarro. Só que tinha alguns alunos que não entendiam. Uhum. Eu falava, cara, mas eu tenho dinheiro, cara, eu não preciso, vou mandar esse aluno embora. E aí foi a outra lição que eu tive. Que é muito, cara, isso é muito valioso pra quem tem distribuidora de bebida. Aprenda a demitir seus maus clientes. Cara, isso é verdade, hein? Você tem que aprender a Parece demitir. bizarro, né? Porque assim, quando a pessoa abre uma loja, a tendência é o quê? É acolher desde o bom até o que não presta, né? Exatamente. Chega lá o cara se enchendo o saco e você tá lá. Não. Demita, né? Demita o seu cliente. Você tem que aprender a demitir os seus maus clientes, cara. Você não pode ficar aceitando... Isso é escolha de público, na verdade. Exatamente. Escolha de público. Escolha de público. Até o produto que você coloca na sua loja vai determinar o seu cliente. Sim. Aí, cara, aprendi, comecei a demitir os meus maus alunos, cara. Olhava os outros personagens falando pra mim, cara, você é louco, cara, vai mandar teus alunos embora. Eu falei, vou. Cara, eu sou o cara. Eu quero viver, cara, eu quero fazer minhas coisas. Quero gastar. Só que aí o bichinho mordeu de novo, cara. Falei, cara, eu não quero mais ser professor, eu vou abrir uma academia. Ô, louco. Guardei uma grana e comecei a olhar ponto. E, pô, deu errado umas 2 vezes, o ponto e tal. Cara, nesse meio tempo eu terminei meu antigo relacionamento, graças a Deus. E aí eu conheci a Alessandra, que ela tem fobia de aparecer, ela tem vergonha, não vai aparecer aqui. Ô, louco. Mas da próxima vai ter que aparecer, vai ter que contar as histórias aqui também, da loja. Quero nem saber. Cara, a gente se conheceu no estádio do Coxa. Sério? Aham, a gente se conheceu, ela também é aficionada pelo Curitiba. Eu não tenho, sabia que eu não tenho time nenhum, eu não torço Sério? pra time nenhum, só que em 2019 eu fui em todos os Você jogos do comigo. Coxa. Você comentou Todos. comigo. Comprei um pacotão. Aham, Cara, lembra? e aí tava começando o jogo, porque todo mundo é fanático, né? Quando Sim. tá começando o que eles fazem, fica todo sentadinho. Sim. Eu ia lá pra trás comer pizza. Ah, E sei. ficava vendo pela TV. Cara, daí a gente se Mas conheceu é da no hora estádio. demais.
E aí, ela tem distribuidora de bebidas. Ela já tinha uma distribuidora, que era... O pai dela montou pra ela e pra irmã. O pai dela trabalhava em indústria também, e aí montou pra elas. Ela também tem uma história, trabalhava em indústria, trabalhava em escritório, também não tava feliz. Aí eu tava abrindo academia. E aí, assim, eu já tava meio que tirando Isso não faz muito alguns- tempo. Não, cara, isso foi final de 2023. Nossa, não faz muito tempo Não, até recente, agora. cara, recente. Aí comecei a pegar e procurar ponto pra abrir academia. E ela com a loja dela lá, pô. A loja dela é um padrão assim. São poucos os donos de loja que eu conheço, que eu tenho acesso, que tem o poder de venda e o poder de atender que eles têm lá, assim, cara. Eles são referência, assim. E aí eu comecei a viver mais, né, o mundo dela ali, conhecer um pouquinho mais, conhecer tal. Ou seja, o ambiente dela te contaminou. O ambiente dela me contaminou, exatamente. Aí eu lembro, cara, que a gente viajou, que eu sempre tive o sonho de conhecer a Tailândia, cara. Eu guardei também. uma grana, Eu também. Eu guardei uma grana e falei, vou pra Tailândia. Falei pra ela, falei, cara, Ô, Val, eu não falo direto? Faz o quantos meu anos? sonho é, cara, ir pra Tailândia. Bangkok. Cara, Bangkok é legal, cara, mas o legal mesmo é Phuket, cara. É, né? Phuket que é o legal. Mas Tem eu um gosto bar, mais de cara. prédiozão e Tem tal. um bar lá, cara, que é o meu sonho ir lá, cara. Aham. Eu quero ir lá. Você chega, ele tem a apresentação do Muay Thai. Chega uma hora da noite, eles param e daí eles escolhem os turistas pelo tamanho, você sobe E- lá e luta, cara. Você tá louco. Pô, eu quero minha vontade de ir lá, cara. Eu quero muito ir lá, cara. Quero muito. Tem amigos já que foram. Os dois apanharam, mas. Sério? É, Que da um hora. quebrou o nariz Ô, lá. louco, é Verdade, de cara. verdade É o de negócio? verdade, não. Cara, tá todo mundo bêbado já. Você Você tá entra doido. lá, os caras te dão uma luva, um protetor bucal, um calção e Tchau. você sai na mão. Aham, Mas se o cara treinar aqui for bom, valendo. né? Então, geralmente, cara, tem até um cara que eu sigo esqueci o canal deles, cara. Estão morando agora no The Way. Eu esqueci o resto do canal, cara. Tô morando no Paraguai agora. Ele foi um ano pra lá, apanhou, treinou boxe um ano Voltou inteiro. e descontou. Voltou e apanhou de novo. Ô, louco! Não, aí não vale. Hoje deu ruim. Nossa, aham. É, cara, eu esqueci o nome do canal deles, cara. Depois eu lembro. The Way alguma coisa. Cara, aí eu sempre vejo aquilo ali, cara, eu quero muito pra lá, cara. Aham. Lá é o lugar que eu vou pra lá. Daí eu conversei com ela. Eu falei, vejo muitos vídeos lá. É top falei, demais. vamos? Daí ela falou, vamos. Cara, eu fui comprar passagem. E muito barato. Muito barato. É, as Nossa. coisas lá são baratíssimas. O cara é a passagem aérea, né? O dinheiro deles é bahts. Bah, é. Bar, isso é R$1, eu acho que é 7 bar deles, É. e o salário mínimo deles é 1.000 e poucos. É. 1.400, 1.500 Aham. bars. Cara, aí, não, sei lá, estadia é R$60. Cara, Um não, lugar legal. E você já viu, tipo, aqueles apartamentos que quase todos os apartamentos, dependendo do prédio que você Uhum. fica, tem piscina de borda Uhum. infinita, ou tem um piscinão gigantesco embaixo e academia um pouquinho em cima, assim. Tipo, 100, R$200. É lindo o negócio. Não, eu quero muito conhecer lá, eu vou ainda. Cara, aí eu conversei com ela, falei, vamos? Daí ela falou, vamos. Cara, dezembro de 2023, fui comprar passagem, tava R$7.500 cada passagem. Aí eu tava programado, eu tinha me programado pra pagar 5 em cada uma. Aí eu falei com ela, daí ela falou, cara, não sei agora se eu vou ter toda a grana pra gente ir. Então eu falei, não, uma parte eu pago, não dá nada. Daí, passou, cara, um dia a gente conversando. Falei, cara, 15 mil só de passagem é dinheiro, né? Daí eu falei, E pra quem tem uma loja de bebidas, né, 15 mil dá algumas caixas de Brahma, né? dá bastante, cara. Dá 2 E o, pares quase, retorno, né? e o retorno volta 20%. Ali, de cerveja, 18%, vamos dizer ali. Mais ou menos. Cara, eu conversei com ela, daí ela falou isso, daí eu falei, pô, mas vamos conhecer algum outro lugar no Brasil? E ela não, Brasil não, eu tinha uma visão fechada também. Não, é só fora. Eu falei, não, cara, aquilo me acendeu um negócio, falei, não, agora eu vou levar você pra conhecer o Brasil. Eu já tinha ido outras vezes, já pra cima pro Nordeste. Aí fui lá e montei um roteiro, cara. A gente foi pra Porto Seguro, desceu em Porto Seguro, foi pra Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva. Pô, aquele lugar ali é mágico, cara. Uau, são os 3 lugares que eu indico pra todo mundo. Sou testemunha de Caraíva. Top. Pode ir pra Caraíva, que eles chamam de Tailândia brasileira. É muito legal, as ruazinhas, lembram muito, assim, pelos vídeos que a gente vê, assim, pô, igualzinho, pô, é muito legal. Estilão havaiano, alguma coisa assim. É, uma parada assim, cheia de artista lá, cara. Você vai lá, Top, a né? galera adora lá. É uma ilha, né? De um lado é rio, do outro lado é mar. Pô, Nunca é conheço esse lugar, só vejo por vídeo. Show, cara. Lá é show. Lá a gente gostou pra caramba. Eu levei ela pra lá. A gente foi, ficou 10 dias, cara. E a história da distribuidora entra assim, cara. A gente tá sentado num beat club em Trancoso. Tava tomando um Campari, ó. Não tava nem aqui. Tava tomando um Campari. Tipo o tiozão lá, o calvo do Campari. Aham. Tava tomando Campari, ela do meu lado tomando cerveja. A gente na beira da praia. Um amigo meu mandou mensagem. Ele é de Santa Catarina. E lá, eles, em vez de falar piá, no interior, eles falam tchô. Sim. Eles chamam todo mundo de tchô. Ô, tchô, seguinte, cara, sabe a distribuidora do Cota lá? O cara tá vendendo, cara. Mandou oferecer pra você.
Eu tinha ido lá tomar cerveja uma vez. Eu, cara, pra mim, Aqui velho... atua atualmente. Isso. Vocês Falei, lá. pra mim, por quê, né, cara? Eu vendo ponto pra academia. Cara, pô, vai lá conversar com ele e tal. Ele me mostrou. Daí eu mostrei pra ela, falei, você que tem distribuidor aí, mostra pro teu pai, vocês querem abrir outra e tal. Daí ela pegou, viu, falou, quando voltar, a gente vê. Daí eu falei, tá bom. Aí, a gente terminou a viagem, eu fiquei pensando naquilo, né, cara? Daí a gente chegou, falei pra ela, vamos lá dar uma olhada na distribuidora pra você ver se você quer comprar tal ou não. Era uma época de... A gente comprou em fevereiro, era janeiro, assim, eu tava com poucos horários, assim, que eu não... Tinha uns buracos, assim, na minha agenda, né? Janeiro, geralmente, o pessoal sai de férias. Isso é interessante falar. O personal trainer, quando ele sai de férias, o aluno quer que ele reponha a aula e não quer pagar. Agora, quando o aluno sai de férias, ele também quer repor a aula, ele também não quer pagar. Mas isso é do brasileiro, sabia? É complicado, cara. É uma cultura brasileira. Uhum. Cara, aí a gente foi lá ver a loja com ela. Daí eu, cara, na academia, cara. Falei, não, tô vendo ponto, vou abrir academia. A gente tinha visitado alguns lugares já. Tava o orçamento pronto, cara. Aí você chegou lá e falou assim, vou tirar essa prateleira daqui, vou colocar um halteres ali, vou colocar vou fazer tudo. Cara, cheguei lá, vi a estrutura do cara, com ela e o pai. Na época a gente nem namorava ainda, né? A gente tava se conhecendo, então nem era meu sogro oficialmente ainda na época. Aí a gente foi lá, viu a loja e tal, conversou com o cara, negociou. Aí o meu sogro é um cara, é um cara 10, assim. Ele é muito, muito, muito gente boa, muito humilde, só que passa daquele extremo da humildade, sabe? Ele não consegue negociar muito com as pessoas aproveitam, sabe? Os caras pedem 20 mil, vale 18, e fazem, eu vou te dar um 22 só pra dar uma agradada. Ele não sabe. Eu já fui muito sabe negociar, cara. cara. Ele não sabe negociar. Não. Falei, não, pode dar aqui na minha mão. Vou deixar um negócio com ele. Aí fui, negociei, cheguei num valor legal. Daí. Aquela história, né, cara? Sobre visão, né, cara? Mas isso você tava comprando pra vocês ou tava pra comprando? ela. Tava comprando pra ela. Que daí o pai dela falou bem assim, ó. Falou, ó, eu fico nessa loja aqui, eu e sua mãe, e você e tua irmã pra outra loja. Aí, cara, a gente conversou. A loja anterior era de vocês duas. Aí o teu pai também ficou lá pra vocês vir pra outra. Isso, Na verdade, era pras duas ficarem, mas só ficava ela e o pai dela. A irmã dela não... Entendi. Não vai muito lá, não é muito fã, não, de trabalhar. É mais investidora. Também não. Mas isso é um assunto para um outro episódio. Aí, cara, a gente foi lá, viu, negociei com o cara e tal. E aquela história, que a gente tava falando sobre percepção, né, cara? Se o cara chega para você, se você tá vendendo alguma coisa e você fala assim, ó, quanto que é essa água aqui? Cara, então, essa água aqui custa R$8, cara. O cara vai olhar e falar, vai desmerecer teu produto, porque você tá sem confiança. Exatamente. E do mesmo jeito quando você está comprando. Se o cara falar para você, custa quanto isso aqui? Custa 100 mil. Você fala, meu Deus do céu, cara, 100 mil reais. O cara não vai nem negociar com você. Exatamente. Ele sabe que você não tem poder de compra para aquilo. Então o cara falou o valor para mim, eu falei, tá, beleza. Negociei com o cara, tal, cheguei no valor legal. Fiz ainda uma parte parcelada, cara, para eles. Falei, não, cara. Aí é a oportunidade, cara, que se você cria essa oportunidade, né, que nem eu falei. Cheguei pro cara e falei, cara, é o seguinte, você vai ter que devolver essa loja, né? Ele tem uma câmara fria na loja, grande. Falei pra ele, você sabe que para desmontar essa câmara fria, quanto você gasta? Você sabe que vai ter que pintar o imóvel, são 2 lojas, vai ter que fechar esse buraco. Falei, eu fiz um orçamento mais ou menos, vai gastar uns 18 pau, cara. Ele tinha falido a loja, né? Falei, eu vou te ajudar. Eu vou pegar essa loja sua. Ou seja, vou te dar uma oportunidade, vou te dar um caminho para você me vender barato. Exatamente, é o poder da negociação. Isso é perfeito, velho. Cheguei e falei, eu vou te ajudar. Falei, você tá com um elefante no colo, cara. Eu vou tirar esse elefante do teu colo, cara. Eu vou te dar alívio. Mas vai ser assim. Tem que ser do meu jeito. Ele falou, não, cara, não dá. Falei, cara, você tá com o elefante no colo, decide o que você vai fazer. Ele falou, não, eu vou conversar com a minha mulher, vou pensar, amanhã eu te respondo. Falei, tá bom. Deu 10 minutos, ele me ligou. Nossa, mas começou tão rápido assim? Nem conversou, né? Com certeza. Aí aceitou vender, cara. Daí eu peguei e falei pra Alessandra, falei, tá, agora como é que vocês vão fazer? E aí? Aí ela conversou. Negociou, e agora? Quem vai tocar? Aí ela... Me conversaram comigo, meu pai também falou comigo, ele falou, cara, por que você não fica lá no final de semana? Você não queria uma outra fonte de renda? Pô, depois você abre a academia, vai lá, fica o final de semana. O Alessandro fica lá com a irmã dela ou com a mãe e você vai só o final de semana. Só que assim, cara, eu não tinha noção do que era uma distribuidora de bebida. Aí que entra o canal do Kawait. Aí, ó. Cara, entrei lá e maratonei. Você deu uma pesquisada, achou o vídeo? Eu já conhecia você, porque assim, um tempo antes, uns 2, 3 anos antes, um amigo meu, pra você ver como que é, cara. Quem você disse no começo, né, cara? Às vezes você posta um vídeo, faz alguma coisa ali,
que você não tem noção aonde isso vai chegar. E o que vai gerar? Exatamente. Cara, eu não conhecia, tinha zero conhecimento sobre distribuidora. Nunca tinha prestado atenção no nicho. Mas eu já tinha ouvido falar de você. Então, um amigo meu tinha uma distribuidora esse 2022. E aí ele, cara, tava meio perdido. Eu falei, cara, tem um cara lá na Fazenda Rio Grande que ele dá um curso. Foi porque você não compra o curso dele, ele foi comprar o teu curso, cara. Ô, louco. Cara, eu não te conhecia, nunca tinha visto um vídeo teu, mas eu sabia que você existia, que você fazia curso, cara. Olha só que legal, né? Cara, a gente não sabe onde chega a informação que a gente Exatamente. propaga. Não tem noção. Não tem O noção. máximo de noção que eu vou gravar e vou colocar ali, só que aonde vai chegar, e chega no Brasil inteiro, cara. Impressionante. Chega em qualquer lugar, cara. Pode ter certeza que fora do Brasil também, Com cara. certeza. Com certeza. Aí, pô, ele foi lá, comprou um dosador, sei eu, tal, Também. abriu a distribuidora, aham. Aí ele acabou fechando a distribuidora, que ele era de outro ramo, ele não era do comércio e tal. Uhum. E aí depois, quando a gente foi, eu falei pra ela, falei, ó, cara, tem um cara lá da Fazenda Rio Grande que faz os vídeos assim, vamos lá ver, vamos. Pum, fui maratonando teus vídeos, cara. Eu lembro que eu chegava em casa, eu tenho mania de ficar assistindo vídeo... Eu sou meio viciado. Hoje em dia não sou tanto, deu uma parada, mas podcast, cara. Eu comecei a assistir o Flow quando o Flow era aqui em Curitiba, Uhum. no Centro Felicidade. Faz tempo, hein? É muito tempo, cara. O Inteligência Limitada eu assisti os primeiros, Podpah eu assisti o primeiro. Eu era extremamente viciado, assim, eu assistia todos. Então eu já tinha costume de ficar muito tempo, assim, né, assistindo, tá ouvindo. Então maratonei teus vídeos. Aí começou, abriu a distribuidora, pessoal. Daí não tem tempo mais de vídeo Não, nenhum. agora fechou. Agora morreu. Cara, aí... A princípio, né, ela falou, daí me convenceram. Então, você vai para lá final de semana. Tá bom. Cara, fui todos os dias. Lógico, né? Desde Chegou lá, o tinha um começo. absinto. Daí tomou o absinto. Aí ferrou. Quase moí. Deus livre. Meu Deus do céu. Esse, como diz, esse dia foi louco. Vocês acham que eu sou pra frente, mano? Esse dia foi louco, cara. Ai, ai. Aí a gente foi pra distribuidora, cara. Abriu a distribuidora lá, cara. Ali, e as coisas foram acontecendo, eu fui me envolvendo. Aí hiperfoco mais uma vez e querer fazer as coisas, o bichinho mordeu. Cara, Aí vê comecei que a funciona e o pau mudar. Cara, eu mudei tudo, cara. Nem parece a mesma loja, nada. Fui fazendo tudo, fui pegando gosto. Falei pra ela, vou dar uma pausa de 1 ano na carreira de personal. Depois eu volto e vou abrir a academia. Ah, Já não deixou Não. a ideia pra lá ainda. Tá certo. Não deixei. Só que já deu 1 ano e 4 meses, eu não voltei. Ô, louco! Eu achei que ia fazer o ano ainda. Cara, quando deu 1 ano, eu falei, fiz um vídeo no meu Instagram falando que eu ia voltar e tal. Cara, um colega mandou mensagem pra mim e falou, cara, eu preciso de você então. Tá. Pô, me passa o orçamento pra me atender aqui na Smart Fit do Rebouças, 6 da manhã. Eu falei, Você tá doido. não vou. Aí o cara já Não é empresário, levantar às 6 da manhã. E detalhe, hein? No fim dessa história, quem vai sair ganhando sou eu. Sabe por quê? Exatamente. Vamos Tá fazer. bom. Novidade? Vai lançar já? Hã? Vai falar já sobre? Ele falou que vai ficar 90 dias sem beber. Fizemos um trato, mas não vai beber. Já fiz o cadastro na Smart Fit, nós vai treinar junto. Vamos fazer um projeto 90 dias. Aí, ó. Vou fazer. Personal free. Você tá doido? Vai lançar no canal o projeto 90 dias? Ô, tem que lançar, né? Tem que Imagina. lançar Ou vídeo. seja, não, mas isso é importante. A gente fala brincando e tudo mais. Só que todo dono de distribuidora, principalmente, não só dono de distribuidora, né? Cara, deveria fazer exercício físico. Porque assim, quando você tá abalado psicologicamente, porque esse ramo abala, né? Dependendo do público que você tem. Meu Deus. Cara, quando você vai no psicólogo, o que ele passa pra você? Exercício Atividade física, físico. Atividade física, antes do remédio. Entende? Então. Cara, a depressão, né? Ela atinge uma região do cérebro chamada hipocampo. E aí, ó. Ela diminui a ativação desse hipocampo, né? E E a atividade física aumenta. Exatamente. O Mas remédio, fica mais o remédio tranquilo. também tenta aumentar, mas a atividade física, a gente tem estudos científicos que mostram que a atividade física ativa muito mais o hipocampo do que qualquer detalhe, o remédio vem a dependência. remédio de dependência. Exatamente. Então, assim, cara, o hipocampo ele precisa ser estimulado. E a atividade física faz isso. Então, assim, você precisa treinar, você precisa exercitar. E, cara, que nem você falou de público, né, cara? Pra quem ainda não abriu. Quem já abriu já sabe, cara. Quem fica de madrugada, acontece coisa. Exato, acontece demais. Acontece coisa. Aí você tem que ter paciência. Entende? Sabe aquele negócio assim, o cliente tá certo, beleza, até certo ponto. Exatamente. Só que assim, não vai agredir ninguém, entendeu? Tipo assim, porque se você vai levar pro coração, você vai Ferrou. viver magoado todos os dias, Você vai entende? brigar todo dia. Porque, todo assim, dia alguém te dá motivo. Tem muita gente que, tipo assim, mora numa comunidade, numa vila, só que não tem acesso a todo mundo como um dono de comércio tem. Nossa. Aí quando você abre um negócio, cara, vem tudo que é tipo de gente que não presta. Entende? E aí você tem que ter paciência, porque você é um comerciante, entende? Aí tem que ter jogo de cintura, né? Porque acontece de tudo e até coisas que a gente não pode comentar, Exato. porque Cara, você tem que... é difícil, cara. É muito difícil, cara. Você precisa ter
uma paciência de Jó, Tem. cara, porque é muito Senão, complicado. fi, é spray de pimenta e o pau tora. Eu vi isso numa distribuidora lá da Noruega. Sério? Aham. O cara foi Cara, a chalotão. mulher foi quebrar a distribuidora lá da Noruega, o cara jogou spray de pimenta nela, cara. Puf! Tchau, filho. Eu Isso aí vi. é um pau tora. E hoje com a loja? Acontece muito, Você cara. acha que fez um bom negócio? Cara, hoje a loja ela me ampliou os horizontes. Tudo na vida que a gente faz traz conhecimentos. Sim. O e- conhecimento nunca é desperdiçado, né, cara? Uhum. Sempre é bom você ter sempre cada vez mais. E abriu um novo leque, né, cara? Eu aprendi muito com a loja, aprendi muito mesmo. Exercitei coisas que eu nem sabia que eu tinha habilidade. Tem as habilidades que a gente chama de hard skill e soft skill, né, cara? Exatamente. Às vezes tem coisas que a gente, na verdade, passa a nossa vida inteira nos conhecendo. Exatamente. Então eu desenvolvi muita coisa, muito soft skill meu que eu nem sabia que eu tinha, cara. Então, assim, isso são coisas simples de fazer, cara. Atendimento, cordialidade. Sim. E eu fui desenvolvendo, fui aprendendo aquilo ali, fui fazendo. E me deu hoje um range muito maior, né, cara? Hoje eu tô de novo na mesma bolha, já percebi que eu tô na bolha de novo. O empreendedor sempre Que vai é estar a na bolha, né? comodidade, Por isso que é é. sempre você fazer mais, falei fazendo e falei fazendo. sobre isso essa semana com a Alessandra. Falei, cara, a gente tá numa bolha de novo, a gente tá cômodo de novo pra gente. Não pode ficar preciso- acomodado. Preciso chacoalhar. Tem que chacoalhar, tem que buscar... Você vê minha rotina? Sim. Como que é a minha rotina? Você dorme tarde, bem tarde. E sempre inventando uma coisa Sempre nova. inventando coisa sempre nova. fazendo coisa. Porque assim, cara, eu sinto necessidade É, de produzir. exatamente. Entende? Tem que produzir. Eu vivo produzindo, sabe? E cara, eu não vou conseguir parar nunca. Não, você nunca vai parar. Nunca. Aí, hoje eu tô numa bolha que assim, ó, eu tenho minha funcionária que atende lá com freelance pra mim, e eu já tenho capacidade de Trabalhar com manter pessoas. ela todos os dias. Show. E eu ainda não O objetivo é esse. e eu ainda não fiz isso, cara, porque eu sinto que eu tô numa bolha. Então eu ainda fico lá, ainda assim, pra mim ainda tá cômodo, sabe? Aham. E eu não Mas não o fiz próximo essa- passo é esse. É É. o negócio funcionar sem você. Então já se prepara, Camila. Vai trabalhar todos os dias pra gente lá. Tá vendo, né? Já tô trabalhando hoje, né? Aham. Cara, aí a gente já tem plano de expansão, a gente já tem bastante coisa que a gente tá colocando em prática para avançar. Isso é o famoso foco, né? Porque quando você tá ali dentro do ramo, por mais que seja ali a sua bolha, mas essa bolha, cara, se ela crescer e ficar gigante e você tocando o seu negócio, né? Eu digo uma bolha ruim quando você tá trabalhando de CLT, de empregado, coisas que você não consegue escalar, tá? Mas agora no próprio negócio, a bolha que a gente fala é que a gente tá ali, né? Com hiperfoco ali, e aí às vezes vem como é que fala? A preguiça mesmo, Sim. de querer, tô com medo. Tá bom assim. Exatamente. Você nunca pode chegar nesse ponto de, tá Nunca. bom. Eu tô ganhando 15 mil por mês, tá bom. Não, tá bom não. Você vai ganhar 1 milhão por mês. Entende? O objetivo é esse. Então, é isso. Você tem, porque quando você tá ali dentro, você foca e você tem que ir também fazer. É aquilo que você falou de ambiente, né, cara? O ambiente, ele é predominante. Ele vai ditar como vai ser a sua vida. E querendo ou não. Eu lembro que o primeiro choque que eu tive de ambiente foi com um aluno. Fui sair da academia, falou, vamos tomar um açaí, vamos. Fui lá, eu e ele. Aí ele chegou pra mim e falou, eu vou te mandar um boleto, você abre no teu celular pra eu pagar? Eu falei, claro, manda aí. Ele mandou. Eu tô imaginando já. Ele mandou pra mim, ele falou, cara, e aquela história, assim, eu sempre tratei dinheiro como dinheiro. Nunca foi um fator Nada mais, nada predominante pra mim, nada. Dinheiro é dinheiro. Então, assim, eu não ligo se o cara ganha X, ganha Y, tá todo mundo igual, cara. E nunca fui esse tipo de pessoa. Aí ele pegou, mandou o boleto, cara, eu abri o boleto e fiz isso aqui. Não olhei. Aí ele pegou e, vou pagar o boleto e tal, porque esse aqui eu paguei uma parte da viagem e tal. Eu tinha acabado de voltar de Cancún. Aí ele pegou e falou pra mim, sabe quanto que eu gastei de cartão de crédito? O boleto não foi barato não. Sabe hein? quanto eu gastei de cartão de crédito? Cara, eu achava que eu gastava muito cartão de crédito. R$1.500 na época. Daí isso tava na PHD ainda, então foi antes de 2021. Foi antes da pandemia, tava tudo aberto. 2020, começo de 2020, talvez. Falei, não, cara, não sei. Ele pegou e abre o boleto aí pra você ver. Eu dei o boleto no meu celular na mão dele, foi lá abrir o boleto. R$65 mil de cartão de crédito. Caceta. 65 pau. 65 pau de cartão. Aí eu já achei que 1.500 era pouco que eu gastava. Aí já mudou a minha percepção. Pra como quem ambiente gastava influencia? 1.500 ali, você fala assim, pô, isso é demais. Não. Eu já tive muito isso, sabe? Tipo, lá atrás, quando eu ganhava ali meus 3, 4 mil, eu sempre ganhei bem porque eu fazia muita hora extra. Uhum. Principalmente na área de segurança privada que eu trabalhava, pro Forte, trabalhei bastante tempo. Então eu fazia o dobro de hora, porque eu queria ganhar sempre mais. Sim. Só que, cara, aquilo tava me matando. Tinha vezes que eu tirava o coturno, tinha bolha. Minha mãe lembra. Minha mãe tava morando comigo já. Tirava o coturno, tinha bolha que tinha criado na noite, fazendo o turno, e tinha estourado dentro do coturno. Sim.
Entendeu? Então, tipo, eu vi que aquilo não tinha condições. Porque, assim, eu dava o meu máximo, sabe? Tipo, eu não conseguia mais... Perdi o feeling aqui da onde eu tava. Da Proforte, do trabalho que você virava turno pra você Mas ganhar mais. tinha outro feeling. Eu tava Falando explicando... sobre o ambiente. Você perdeu. É que é tanta informação, pessoal. Perdi o feeling aqui. Tava falando sobre o ambiente, sobre gastar. Quando você acha que gasta muito, as pessoas... Exatamente. Então, tipo, lá, na época que eu trabalhava na segurança privada, o piso salarial do vigilante, né, que eu era vigilante, era R$ 1.140. Aí a gente ganhava mais 300 de periculosidade, e aí eu fazia mais ali umas 150 horas extra para eu poder ganhar sempre mais, né? Só que daí chegava a pessoa perto de mim assim, que era supervisor, os caras mais estruturados, principalmente familiar, né, e dinheiro e tudo mais. O cara chegava assim, eu tenho 10 mil na conta. Eu falei, cara, você é rico, velho? Você é rico? 10 mil na conta, eu trabalho feito condenado e não tenho dinheiro. Cara, e eu vou falar pra você, hoje, tipo, cartão de crédito, eu vou fechar a fatura ali, é 30 pau, Sim. 40 pau, entende? Então, tipo assim, é tudo Você percepção. muda a tua percepção. Muda, tudo é percepção. E por isso que eu falo pra vocês, se vocês estão perto de pessoas que fazem milhões, que mostra pra você, às vezes, a pessoa não vai. Eu sou um cara que eu gosto muito de mostrar resultado. E não é pra me mostrar. É pra você ver que é possível, que você pode. É inspiração. São os 3 passos, né? Entende? Até tem algumas pessoas que falam assim, é errado. Mas não, se a gente tá num grupo de empresários aqui, então é muito normal compartilhar informações, né, que vem agregar. Lógico, a gente não vai mostrar num ambiente que as pessoas não têm conexão com isso. Primeiro você precisa sonhar, idealizar e realizar. São Exatamente. Fazer, e eu sempre falo, Alan, tudo nessa vida, independente do que seja, primeiro você tem que gerar valor. Exatamente. Gerar valor. Entendeu? Se você está atendendo o seu cliente muito bem, você está gerando valor para ele. Isso é valor. Sim. E dinheiro vai ser consequência disso. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, uma outra coisa que eu aprendi também nesse tempo, né, de ambiente, assim, aprendi isso com o Victor lá do PHD. Não ter medo de dívida. Eu não tenho, não. Eu faço dívida. Cara. Ô, Val, vai fazer dívida, né? Não pode ter medo de dívida. Só na caixa, acho que eu tenho uns 450 mil. Cara, eu falo pra Alessandra, é uma pessoa... Cara, tem que dever, velho. Não adianta. Não adianta. Infelizmente, o país que a gente vive, cara... Sim, não, tem que dever. Eu pego dinheiro e faço dinheiro. Eu falei pra Alessandra isso. Falei, a criação dela é uma criação que você não pode estar devendo pra ninguém. O pai dela não pode estar devendo pra ninguém, cara. Eu entendo isso, mas no mundo do empreendedorismo não pode ser assim. Não tem como. Eu falei pra ela, tem 2 coisas que você vai morrer e você vai deixar nesse mundo. Dívida e trabalho por fazer. Não adianta ficar maluco. Um dia você vai embora e vai deixar dívida. Alguém vai ter que pagar a conta sua quando você morrer, tá? Exatamente. Então não adianta ficar louco, achar que vai pagar, cara. Trabalha. E outra, a melhor coisa, trabalha com o dinheiro dos outros, cara. Cara, ó. Com dinheiro de banco. Olha, Alessandro, cara, a melhor coisa é ter crédito. Porque aí você trabalha com o dinheiro dos outros. Cara, aí dever vai ser uma consequência daquilo. Mas o importante é que você tem na cabeça e sabe, lógico, a gente faz toda aquela estatística, faz cálculos que a gente vai conseguir pagar. Sim. Entende? Lógico, ter uma dívida que você não vai conseguir pagar, lógico, isso é desconcertante, né? Tipo, vai tirar seu sono e tudo mais. Só que você pode dever 10 milhões, mas se você saber que pode pagar, que vai conseguir pagar... Cara, e tem momentos, cara, o empreendedor, eu tenho certeza que você já passou por isso, muita gente que tá assistindo a gente vai passar por isso, tem que estar preparado, cara. Pra tudo. Em algum momento, você vai passar por alguma dificuldade. Com certeza. Vai dar alguma coisa errada. Vai. Você tinha projeção, cara, mas eu ia conseguir pagar, não consegui. Vai ter. Você vai pagar, calma. Vai ter que fazer de um jeito ou de outro, ele vai conseguir e vai fazer. Se acalma. Você não vai deixar lá, não vai ficar a dívida lá, você não vai pagar. Não é isso. A gente se preocupa. Mas vai acontecer, cara. Isso a gente tá no Brasil, pô. Sim, eu já fiz muito isso. No início, quando eu abri na garagem lá, cara, uma vez minha mãe tinha um cartão de crédito que ela nem sabia que tinha, nem eu sabia que tinha. E era lá na Pernambucana, pra comprar roupa. E a gente conseguiu tirar esse dinheiro, porque era um cartão de crédito normal. Só que era da Pernambucana o cartão. Sim. Cara, eu fui lá e passei na máquina. Fez o saque. Precisava, cara. Eu fui lá e comprei mercadoria. Entendeu? Então, tipo assim, você vai dar um jeito. Se você tiver o conhecimento que você precisa, dinheiro você vai arrumar. Isso eu tenho certeza absoluta. Exatamente. O primeiro passo é conhecimento para você saber o que você vai fazer para poder ter esse retorno. E depois, cara, você mete a cara, se endivida, porque você sabe que vai ter o dinheiro para fazer o pagamento da dívida e também vai ter o retorno ali da porcentagem que a gente ganha, né? Cara, é ter paciência. O grande segredo do empreendedor no Brasil tem que entender o processo. Tem pessoas que montam a loja hoje, amanhã quer 10 mil reais por mês. Não é assim que funciona. Tem que passar sono, tem que passar perreco, tem que passar raiva, estresse, entendeu? Cara, assim, se tem uma coisa que o empreendedor tem que ter no Brasil é paciência, né, cara? Em tudo, Com certeza. Em tudo. Cara, não adianta se desesperar. Primeiro que, assim, você não vai ficar milionário, não vai ter dinheiro no primeiro mês. Não vai. Acho que o Luiz tem muito mais experiência, sabe falar muito melhor do que eu. Acho que a maioria das pessoas falhem no primeiro ano, porque a hora que começa a ter um volume de venda, acho que o dinheiro é dela, né? Não, aí começa a misturar, porque assim, o primeiro erro da pessoa hoje que eu vejo, a maioria dos meus alunos e seguidores, o primeiro erro
é começar a Misturar. mudar o estilo de vida, Antes entendeu? de Misturando tudo. Mistura CNPJ com o CPF. Daí começa a tirar muito dinheiro. Ah, e detalhe, um erro também, não tem sistema, tá? E não tô fazendo Isso é o propaganda no meu maior problema. sistema. Não, isso é Você fato. tem que ter um controle, porque assim, ó, eu já vi gente falar pra mim assim, não, eu vendi 100 mil, mas a minha margem é 40. Aí eu falo, mas você tem certeza que é Difícil, 40? cara. Difícil. Entendeu? Você tem certeza que é 40? Não, mas eu faço uma base. Cara, aí se ele ganhou 25% só, daí ele vai tirar 40 achando e esse dinheiro saiu da onde? Aí quando chega na hora de repor a mercadoria, cadê o dinheiro? Não tem. Não, sem contar que assim, cara, o cara fez 100 mil, mas é um 100 mil fictício. Exatamente. Que o dinheiro- Faturamento não é lucro. A maioria das empresas hoje, de pequeno e médio porte, o dinheiro entra hoje e já saiu ontem. Mas, Alan, a maioria das pessoas se perde no faturamento. É. Porque assim, cara, a pessoa... Porque assim, distribuidor de bebidas não tem a barreira pra você entrar. Sim. Você entra com pouco dinheiro e aí você fatura muito. Aí o cara vê o faturamento, ele nunca viu que é tanto dinheiro. Sabe o que ele faz? Cara, eu já vi muitos, inclusive Um em Araucária. Não, comprou um carrão, comprou a caminhonete. Cara, ele foi lá, a lojinha pequena, comprometeu R$ 2.200 de parcela. Não vou falar o nome dele aqui não, porque se ele assistir, ele vai saber que é ele. Tá ligado? Foi lá e se comprometeu. Cara, você tem noção de uma lojinha pequena tirar 2.200 pra um carro, que vai dar muito mais despesa ainda, o tamanho do rombo? Ah, aí vem a desculpa. Ah, mas eu comprei pra carregar mercadoria. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não Todo mundo entrega na precisava. porta. Todo mundo Não entrega na precisava. porta. A partir de 800, 500. Sim, não Você precisava. entende? Não precisava. Muitas pessoas, e tem gente que tá perrecando ainda, esse cidadão tá perrecando ainda. Cara, vão perrecar por falta de administração. Acha que tá rico, mas não é, cara. Tem gente que trabalha 2, 3 anos pra depois começar a tirar o lucro. dinheiro. É, exatamente. Você entende? Cara, assim, eu entendo que as pessoas têm uma necessidade de fazer as coisas acontecer e sejam ansiosas. Eu entendo isso. Sei que Mas se perdem no caminho, né? É, só que você não pode deixar isso te conquistar, cara. Se, assim, eu isso aprendi com uma aluna minha, por isso que eu falo, cara, eu tive muita sorte de ter muitos alunos que são muito bem sucedidos, pessoas que têm posições dentro, né? Eu dei aula com uma gente da Renault, que ela sempre falava pra mim, ela falou bem sempre um dia, Alan, o meu estilo de vida é uma casa abaixo do que eu poderia pagar. Perfeito. Ela falou, É eu isso. poderia morar É sobre isso. em casa melhor, poderia andar de carro melhor, É mas eu isso. tô abaixo. É isso, muito. Só que, cara, 99,9% das pessoas É o contrário. fazem ao contrário. Ah, fazem tem um estilo de diferente. vida maior do que realmente Cara, você pode não tem pagar. noção. Eu conheço pessoas que abriu loja, cara, e bombou, tá vendendo pra caramba. Só que você vai ver, já trocou de carro. Entendeu? Eu conheço outro em Araucária também, que eu não vou falar o nome aqui, mas se ele assistir, ele sabe. Cara, foi lá e trocou todos os eletros da casa. Cara, ele ficou percando mais de 2 anos só por conta dessa retirada de dinheiro. Cara, a gente não tem noção do que aquilo vai ser pra frente, né, cara? Exatamente. Você toma uma atitude agora que você não tem noção das consequências. E a nossa Sim. vida é feita de escolhas É. e de consequências. Então tem que tomar muito cuidado com as escolhas, né, cara? Então, assim, hoje um dia que você dá uma desbalanceada ali, cara. Tem que ter estrutura. Coisa que muitos não fazem quando abrem de distribuidora, principalmente, ou qualquer outro negócio, né? Ter fundo de caixa. Cara, eu vou falar pra você, tem loja aqui que se queimar a cervejeira hoje, inclusive a gente vai falar desse assunto em outro episódio, se queimar uma cervejeira, ele não tem dinheiro pra pagar o conserto. E não tem nem crédito. Exatamente. Você entende isso? Cara, a pessoa não entende que o equipamento dela pode estragar. Ou ela vai precisar comprar outro. E detalhe, uma geladeira tua lá, estragou. Ela consegue ficar um dia parada? Nem. Não. Tem bebidas dentro? Sim. Vai ter que arrumar o técnico na hora. Chega lá, um motor acabou o gás, alguma coisa, furou o cano. 800. Cadê? Tem gente que vive a ferro e fogo Sim. por falta de administração. Exatamente. Mas o carrão tá na garagem. É o maior erro do nosso mundo é isso, né, cara? Exatamente. Assim, e primeiro que assim, né? Você precisa ter ferramentas para você fazer o teu negócio dar certo. Então, Com são certeza. várias ferramentas. Que a gente falou do sistema. O sistema é uma coisa indispensável. Você usa o sistema BBK White lá? Uso. Se você desligar ele hoje, você consegue trabalhar? Nem Não. teu funcionário lá consegue trabalhar. Não. Você fica perdido. Uhum. Cara, eu acho que um ponto... E sem falar dos parâmetros, né? Dos relatórios. Exatamente, isso que eu ia chegar. Cara, hoje, na minha loja, hoje eu consigo, com 1 ano e 4 meses já, a gente já está há bastante tempo com o sistema, hoje eu consigo saber se o meu progresso de vendas tá legal, quanto eu cresci do ano passado, Tá estagnado, feriado. cresceu, sabe? Pego o feriado. Comparar dias. pego o feriado o último feriado, comparo com o feriado do ano passado, Como cara, foi? vejo horário, ó, Você tem esse horário relatórios? vende mais, esse horário vende menos. Ou seja, você vai, tipo IA, né? Sim. Você vai adquirindo conhecimento através da estatística de relatórios. Hoje eu identifiquei uma falha na minha loja, que a gente tava falando agora há pouco, né? A falha da minha loja sou eu. Eu não posso ficar muito tempo lá, cara. Eu não sou... eu já não tenho mais tanta paciência. Então, assim, Aham. quando deixo minha funcionária lá, ela rende muito mais, assim.
Eu tenho uma certa paciência com o público, e com outro público eu já não tenho tanta paciência. Então, assim, a minha presença na loja, ela tá, no atendimento, ela tá condicionando que a minha loja estagne um pouco as vendas no período que eu tô ficando lá. Entendi Então, perfeitamente o que eu você tô quer às dizer. vezes, meio estressado com algumas coisas, com coisa da administração, eu vou atender, já não... A cara meio fechada, a pessoa Você não conhece, a pessoa aceita, sente, né? Você Aí- não aceita, às vezes, alguma coisa e você acaba se perdendo, cara. Então, eu Exato. tô sendo... cara, isso é difícil fazer essa leitura, tá? E reconhecer isso, cara, eu acho que é a melhor coisa que difícil, tem. cara, isso é difícil. Reconhecer isso é bom. Isso é uma coisa que eu nunca tive vaidade, é de apontar os meus erros e falar, cara, eu tô errando nisso, tô pecando nisso, a Alessandra sabe muito bem. Me cobro muito, muito, mais do que deveria. E não acho que esteja errado. E, cara, você tem que fazer essa autoavaliação, cara. De tempo em tempo, você tem que ver o que eu tô errando. Tem. O que Onde tô eu posso fazendo, melhorar, né? Onde eu posso melhorar? Pô, será que não sou eu o problema? Assim, eu sei que eu tenho um problema que foi por causa dessa migração que eu fiz do personal para loja, que era o meu problema, é o estilo de vida. Eu sempre fui uma pessoa assim, sempre tive, eu brinco com a da roda gigante, né, cara? Meu estilo de vida é uma roda gigante, né, Altos e cara? baixos. Então, assim, Às vezes tá em cima, às vezes tá embaixo. Nem só para altos e baixos, mas eu digo assim, a roda gigante porque, assim, tem muita coisa para girar, né? Ah, sim. Então, é uma coisa muito grande. Então, a minha roda gigante sempre foi muito grande. Eu sempre tive muito custo, muito gasto. Então, sempre gostei de ter um estilo de vida legal. Só que eu sempre gerava receita. Então, sim, eu nunca me preocupei com a dívida. Sempre me preocupei com a receita. Sim. Nunca olhei para trás. Falei, nossa, eu já tô gastando tanto. Não, mas eu vou faturar tanto. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é que, tipo assim, não existe nada caro. Exatamente. A gente ganha pouco. Aí eu faço o quê? Vou atrás de ganhar mais. Ganhar mais. Entendeu? Eu sempre fiz isso. Só como personal era mais fácil. Então, eu ganhava 16 conto limpo. Pô, esse mês vai fechar, vai faltar não sei o quê. Eu ia lá, vendia uma consultoria. Então, vendia 2, 3 consultorias. A R$1.500. Pronto. Tchau. Quero viajar. Fui. Na loja isso é mais demorado. Exatamente. Tem que ter mais paciência, né? Na loja você precisa ter mais paciência, não é tanto assim. Só que assim, qual a dica que você daria pro pessoal hoje que tá abrindo agora? Bom, primeiro de tudo... Abrindo com pouco dinheiro, não muito dinheiro. Pra começar e ter paciência ali. Primeiro de tudo, você tem que ter noção do teu tamanho. Não se deslumbre. Não tente pegar a tua régua e querer medir o mundo com a tua régua. E nem com a régua dos outros. Então, assim, não é porque o teu vizinho compra um pallet de cerveja que você tem que pegar todo o teu dinheiro e tentar comprar um pallet de cerveja. Senão, o que vale pro outro não vale para você. Você tem que sempre ter noção do teu tamanho. Perfeito. Não tente dar um passo maior com a tua perna. Esse é o primeiro ponto. Segundo, paciência. O dinheiro que gira na tua loja não é seu. O dinheiro é da loja. Tem uma coisa que o velho da van fala, que é muito engraçado, que ele é um dono pobre de uma empresa rica. Uhum. Então você sempre tem que estar investindo na tua loja, cara. Você tem que pensar da mesma forma. Certeza. A tua loja sempre tem que estar melhor que você. Minha loja cresceu assim. Foquei. Cara, e eu vou falar pra você, eu cheguei a vender 30 mil na minha garagem. E o pessoal duvidava. E eu tinha um relatório, tá aqui, ó. Não precisa mentir pra ninguém, não. Cara, e eu falei, não, eu quero abrir um ponto gigante. E quantas pessoas... Cara, e quantas pessoas hoje veem você com o teu carro e não querem fazer igual sem ter condição? Com certeza. Tem vários. E se quebra. Ah, eu também vou comprar uma BMW. Eu postei um vídeo, o cara tava começando, ele comentou lá que tava começando com a loja dele, e daí ele falou assim, cara, você tava gravando e eu vi a chave da M lá em cima e aí meu sonho, a hora que eu abrir a loja, eu vou financiar uma hora que tiver crédito. Que doideira, né, Você cara? entende? Aham, então se o cara tá E ele medindo... não sabe que eu gastei 65 mil só, tá indo pra 2 anos agora com o carro, gastei mais de 65 mil só de manutenção. Tem noção? Tinha dia que eu queria tacar fogo, né? Cara, a pessoa não entende. É o famoso ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Não existe nada mais caro do que uma BMW barata. Cara, isso quem tem diz a mesma coisa. Tem um amigo lá que é complicado. cliente da loja que ele acabou de gastar 20 mil reais no motor. Gasta da brincando. BMW dele. Essa pegada Só a agora... parte de baixo. Essa pegada agora eu gastei 19.740. Mexi só em Valvetronic, eixo de comando. ECU que queimou. ECU eu peguei na China, que nós temos contato. Né? Mas só na BM eu acho que só ECU já estava uns 35, 40 mil. Só nessa pegada. Aí bateu num buraco, tinha acabado de trocar as 4 rodas, 6 mil os pneus. Troquei os 4 pneus. Aí estourou um. Daí eu fui lá, arrumar o pneu, mais 1.700 num pneu adicional. E o cara falou assim, deu PT nas rodas, filho. Eu falei, quanto que é a nova? Mais 8.500. Brincadeira, tudo agora. Cara. Bizarro. E os caras querem porque querem. Acha que é rico, né? Porque BM, você olha assim, pô... O valor agregado é muito alto. Né, cara? Exatamente. Presumido, né? O valor Até o presumido guincho que você dela. pede é mais caro. O cara fala assim pro telefone assim, 300. Chega lá e fala assim, 450. Cara, comigo. Cara, eu tive mais uma vez falar dele do Vitor, né? Ele comprou um Mustang
Na época, o Mustang dele, eu acho que é um 2014, se eu não me engano. Cara, lindo, preto assim, todo preto, bem lindo. Acabou a bateria do carro dele. Aí ele falou, pô, Alan, vai na oficina ali dar um grito pro cara, ele fala que eu preciso de uma bateria. Compra uma bateria dele. Eu falei, cara, quantos amperes? 70. Cara, mas o cara vai perguntar do carro, será que ela não tem formato ali, editor? Ah, acho que não, cara, dá uma olhada. Eu dei uma olhada meio por cima. Ele falou, mas não fala que é pro Mustang. Tá bom, cheguei lá, falei pro cara, ô, cara, preciso de uma bateria pro carro, o que é, cara? Falei, cara, não sei o modelo, é um Ford grandão. Daí o cara falou, não, beleza, tá quanto que é? Ah, 400, beleza. Você leva lá, cara, agora eu não consigo, consegue trazer o carro aqui empurrando? Eu falei, consigo. Cara, era só descer aqui a Silva Jardim, virar na Westfalen, ali tinha oficina, a gente empurrou o carro, chegou lá, o cara falou, Ford grandão, né? E deu risada, só que eu já tinha falado o preço, né? Já era. Não, Esse dia, ó, falar. o Reginaldo vai assistir esse episódio aqui, o meu mecânico lá. Quanto que é a bateria, Reginaldo, da BM? 5 pau. 5 mil reais. Cara... É bizarro, né? Isso que é especial. O cara que quer ter lá, distribuidora pequena, quer ter uma BMW, se prepara, viu? Compra a BM, meu filho, compra. Mas compra depois se você tiver dinheiro pra você manter, senão eu vou falar pra você, tô agora deixando na garagem. Não, mas é isso, Alan. A gente agregou bastante valor aqui, né? E a distribuidora, como você falou, não é fácil. Não. Né? É difícil, tem que ter paciência, vai faturar bastante dinheiro, é aonde que tá o perigo, tá? Que você pode se perder no faturamento achando que o dinheiro é teu, só que você tem que entender, de todo o faturamento que você fizer, ali no máximo, uns 30% é teu, dependendo da forma e região, tá? Dependendo da forma que você vai precificar e da região que você, né, tiver aí. Porque tem regiões que ganham uma margem maior, outra menor em todos os produtos. Comum. E aí você ter um sistema para você saber todos esses parâmetros aí, ter relatórios para ver realmente o quanto você está ganhando, tá? E eu sempre falo, nosso sistema ele é muito inteligente para você precificar o seu produto. Porque lá, né, 10 mais 30% não é 13, tá? O preço de venda é 14,29, porque se você pegar 10 mais 30%, 13 menos 30% vai dar 9,40, não vai dar 10. Então, a pegadinha tá aí, tem muito. Eu sei que tem 90% das pessoas precificando dessa forma, e você não precisa ser expert em matemática, tá? Tem um sistema lá, a versão gratuita já faz isso no cadastro de produto, coloca lá valor de custo, valor de venda, te dá a porcentagem, ou você coloca a porcentagem que você quer, já dá o preço certinho lá. Então, precificar da forma correta, trabalhar certinho, ter paciência e saber que o seu dinheiro... E nem todo o lucro é seu, né? Tem todas as despesas que tem que tirar, tá? Tem as despesas e sim, depois que você tirar todas as despesas em cima do valor do lucro bruto, aí sim é um dinheiro que sobrou. Cara, e tem que ter... A pessoa que abre distribuidora hoje no Brasil, não só distribuidora, mas o empreendedor, ele tem que aprender que ele vai errar. Com certeza, com certeza. Vai errar Por muito. mais, o cara pode fazer o treinamento, o método KW, vai ensinar tudo pra ele lá, só que são realidades diferentes. Eu sempre falo, pega a minha realidade aqui, porque tudo que eu ensinei que é a minha realidade, lógico que é muito parecido, né? Mas você vai aplicar na sua realidade. Você entende? Porque assim, eu já tive alunos que eu gravei o treinamento lá no início, eu tava bem pequenininho ainda, entende? E tinha aluno meu com 200 pau no bolso. O cara foi lá, pegou o conhecimento, adaptou pra ele e pô. Entendeu? Voou, tá arrebentando. Então é dessa forma. Assim, tá? cara, a gente tem... Você vai errar, não se frustre. Não se frustre, todo mundo vai errar. Vai aprender muito com os Na verdade, clientes. eu sempre falo assim, cara, é uma percepção minha, cara. Eu acho que o da do Luiz também vai ser, quando eu falar. A maioria das pessoas hoje, elas são educadas, desde criança, da maneira errada. Você é educado para ser o campeão, para ser o vencedor, para só ganhar. Quando, não sei, eu acho que a do Quando Luiz também. perde, fica... A minha vida é o contrário, cara. É o mais perdido que ganhei. Cara, por que você acha que eu luto pra caramba? Eu bem mais perdido que ganhei, cara. Não é assim a vida. Eu fui treinado, Alan, perdendo. Perdendo. E através das percas eu aprendi e hoje eu mais ganho do que eu perco. Exatamente. E esse é o objetivo final, né? E, cara, é assim. Melhorar. E você aí que só ganha, cara, a hora que perder, a pancada vai ser grande. Ou você acha que você só vai ganhar e daí você tem o primeiro erro, a primeira perca, você aí já se quer desanimar. desespera. Cara, não, esteja acostumado, você vai errar, você vai perder. Faz de Isso novo. faz parte do jogo. Sim. Você vai mais perder do que ganhar. Só que vai chegar um momento em que você vai estabilizar e vai começar a ganhar mais do que perder. Com certeza, esse é o Tá? objetivo. Tudo tem né? a tua etapa, né, cara? Tem que aceitar. As percas vêm mesmo, desde um produto vencido ou alguma outra Isso é coisa, normal. entendeu? Apesar do sistema ajudar bastante nessa parte de produto vencido, mas Sim. isso vai acontecer. Acontece. Para finalizar, você comentou se tinha um recado para distribuidores, esqueci uma coisa, mas uma coisa que a gente conversou semana passada. Eu lembrei aqui agora. Cara, não deixa o ambiente te contaminar. Não deixa o ambiente te contaminar. Da cachaça. Falo por experiência própria. Cara, é muito difícil, cara. Eu e o Alan somos muito parecidos. Muito eu dessa tive, questão aí quando também. eu treinava, antes de ter distribuidor, eu treinava de domingo a domingo, todos os dias. Tinha uma rotina de atividade física, mostrei para o Luiz a minha foto aqui antes. Cara, eu engordei 20 quilos em um ano.
Por quê? Hoje a Ambiente, nossa rotina cara. é beber Ninguém faz dieta. e bebe. O dia inteiro, cara, todo mundo bebendo. Eu vejo os caras todo dia tomando cerveja lá na frente. No começo eu falava, nossa, meu Deus, cara. Os caras Como estão aguenta? desperdiçando a vida. E Como hoje, que aguenta? Estão fazendo igual. cara, eu bebi pra caramba, tava conversando com ela, cara, ele falou todo do mesmo jeito. E a gente já Cara, bebeu junto, né? Já. Começa na cerveja e termina no absinto, mano. Não, Ninguém aguenta, é não. coisa maluca. E aí depois maluca. fica lá, um chorando pro outro, a ressaca. Ressaca moral. Não, e a minha ressaca tá durando 2 dias, velho. Não, eu fico doente, Você cara. tá doido, eu também fico Não é doente. ressaca, é doença? Cara, eu tive... assim, uma coisa que eu falei... Eu antes falava de narguilha. Eu fumava charuto de vez em quando por causa do meu irmão. Eu aprendi a fumar charuto com ele. Aí, cara, eu olhava na narguilha e falava, cara, isso aí é coisa de maluco. Isso é coisa de adolescente. E falava mal pra caramba. Hoje em dia, tá sexta e sábado lá, eu e ela fumando narguilha. Por quê? Ambiente. Porque virou comum, cara, é ambiente. Eu vendo lá, as pessoas vão comprar. Isso. Eu vejo as pessoas comprando, tá ali. Falei, cara, vou experimentar esse negócio um dia. Aí depois, já era. Você virou, É assim cara, mesmo. não seja refém, cara. E eu vou falar pra você. Deixa o ambiente contaminar. Bem no início eu não bebia tanto porque eu sempre bebia uma cervejinha. Só que, cara, Dois, eu socialmente, também. eu ia na hamburgueria, pegava uma franciscane, que é uma cervejinha mais Gosto aguçada. Top, né? Putz. Com um hambúrguerzinho. Aí mexia, tomava, ficava tranquilo. Cara, aí depois que eu mudei pra loja 2, já tinha condições de beber, cara, comecei a beber. Cara, eu tomava, sei lá, 2 packs de 24 de Heineken conversando com os amigos. Exatamente, E cara. bebendo, Você nem vê, cara. Aham. Você nem vê. Porque é uma coisa que inibe você de comprar, de você beber, é a objeção. Então são várias Exato. objeções. Sim. A pessoa que tá do teu lado fala, pô, já deu. Você tem que levantar e ir pra algum lugar pagar. Aham. Agora, quando você tá na tua loja, Você só tá pega. pago e tá na geladeira aqui... E sabe o que tava acontecendo comigo? Cara, eu não tava nem bebendo a minha cerveja mais lá na loja. Como que acontecia? Um chegava e falava assim, eu pago você. Outro eu pago. E todo mundo pagando, e eu bebendo. Exatamente. Cara. Acontece isso ou acontece? Mostra muito, cara. Quando Muito, o dia que você fala assim, ó, não vou beber. Aí o cara fala assim, só toma uma comigo aí, eu vou pagar. Não, Aí você cara. toma 2, eu sou assim, eu tomei a primeira, filho. Ferrou. Não tem fim. Igual aquele dia, né? Fui conhecer tua loja e saí Sim. bêbado lá. Nossa, a gente tomou todo o estoque de Império e de Heineken, cara, absinto, Deus fumamos meu. narguilha. Ai, meu Cara, o Luiz Deus. mandou mensagem pra mim e falou, não, vamos aí, o cara, vou buscar só a minha filha no colégio, já chego aí. Cara, ele falou, não, mas eu vou dar uma passadinha só pra conhecer, cara. Que hora que você vai embora? Nossa, você ia fechar que dia aquele dia? 10. 10 horas. A gente saiu o quê? Umas 2 da manhã? 3 da Acho que manhã? mais até, se Umas bobear. 3 da manhã. Cara, Caramba. foi... Não, agora projeto 90 dias sem beber. Ele falou e eu topei, hein? Vamos. Inclusive, já fiz o cadastro lá na Smart Fit Boa, lá. vamos treinar junto. 90 né, dias Smart? sem beber. Chega de ficar doente. Chega, não. Aí depois a gente decide. Eu tenho certeza que depois de 90 dias... Você não a gente para mais. A gente vai pensar muito e falar assim, não vou beber, encher a cara. Não. Não vou estragar o Não. shape agora, né? Não, cara, é que nem você falou, cara, a ressaca. A ressaca física é uma doença depois dos 30. Cara, E eu a tô doente. ressaca moral, então, Não, pior. cara, nossa Pior, senhora. é cara. verdade. São 2 ressacas. Nossa, você acorda outro dia. Cara, uma coisa muito fácil de acontecer na tua loja quando você abrir. Muito fácil. Você vai ver as pessoas consumindo um certo produto. Cara, isso tá certo como técnica de venda também, mas é perigoso. Sim. Se você consumir um produto que você quer vender, a pessoa vai chegar e vai perguntar. Semana passada eu Sim. tava meio estressado. Assim, vi um charuto na frente da minha loja, fiz um copo de Jägermaster com Jägerbomb, né? Com Monster. Cara, eu cara vendi queria. todo litro de Jägermaster Com charuto. porque a galera tava me vendo ali fumando. Isso. Funciona como técnica de venda, mas é Funciona, muito perigoso. Funciona. Não recomendo. Mas tem que ter controle, né? Não Senão- recomendo. Aí o Porque eu cara vai vendi beber um litro e tudo. tomei outro. Então eu não recomendo, cara. deixa Então isso. é muito perigoso. Então, assim, você vai ver as pessoas consumindo, vai te dar vontade, cara. Sim. O ambiente vai tentar te mas dominar. eu não bebo muita cerveja, eu bebo de vez em quando. Vai você beber. vai ficar bebendo, você vai ficar um beberrão todo dia. Vai E ficar... vai virar normal. Normal pra você. E vai virar uma ressaca desgramada, e no outro dia você não tá legal pra trabalhar. Dependendo da idade, né? É. A gente passou dos 30 aqui, nós fica Nossa, doentão. Nós fica uns 2 dias pra se fica recuperar. doente, cara. E tomando água. Tomando bastante Então, água. assim, cara, não deixa o ambiente contaminar. Cuida disso. Não vai ficar... Mesclante, existe uma... Tem até uma teoria, um livro sobre isso, né? Que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais Com convive. certeza. Então, se você só conviver com bêbado, com nego que fuma, você vai achar normal e vai fazer Vai. aquilo, cara, fatalmente. Então, assim, ó, cuida bem das 5 pessoas que você mais convive, Vai. tá? Não deixe que as pessoas que você convive sejam só as pessoas que você atende na tua loja. Exatamente. Então, mescle. Porque os clientes, por mais que seja um nóia, filho, vai se tornar teu amigo. Vai. Entendeu? Porque todo dia tá conversando com você, aí tem aquela amizade. Você tudo vai mais. conhecer gente de tudo quanto é jeito, cara. Você Exato. vai mesclar muito. Então, assim, Sim. só que todos têm algo em comum, né, cara? Todo mundo tá ali pra beber. Com certeza. E por isso que eu falo sempre, cara, faça o seu negócio, cria seu salário, alavanca o negócio e coloca a gente pra trabalhar, filho, pra se estressar, e depois fica só na administração, vai de vez em quando na loja só. Isso é o ponto principal, cara. É isso? Fechou? Falando tudo? Obrigado, Fala, Luiz, pelo muito convite. obrigado, Deus Eu que abençoe. agradeço o convite, amém. Vai aparecer mais vezes aí. Val, Vamos. faz a gentileza de trazer a nossa plaquinha da White Cash. Opa!
Aí, ó, um presente pra você de participação Muito obrigado. no nosso estúdio. Pô, show de bola. Vou mostrar lá pra galera de casa. Ah, olha, que chique o negócio, hein? Pô, show de bola. Curtiu? Pô, muito, cara. Ficou top, né? Pô, o cuidado que você fez tudo aqui é incrível. É isso aí, a qualidade é Só tudo, né? podia ser verde, né? Por causa do coxa. Pô, até achei que você era flamenguista. Você falou que eu não torço pra ninguém. Ainda bem que não é É atleticano, tudo né? vermelho Imagina. e preto, é verdade. Ia dar briga aqui. Fechou? Mais uma vez, muito Valeu, Luiz, obrigado pela obrigado. presença. Deus abençoe. E vamos lá, vamos se vermos no projeto 90 Com dias. hein? certeza. Projetão 90 dias e o pau tora. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo episódio.